muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Move 8 Produções, transmitido diretamente para a Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo que você imaginar e puder assinar ou puder hackear, seja lá como for, estamos lá. Galera, aqui tem uma pessoa que sempre vem aqui só com temas difíceis e hoje não será diferente, sócia desse programa Para Caos. A Ju tá aqui hoje comigo, com a Fran e com a Fer. Bem-vinda, meninas. Ai, e a gente aqui, gente, antes a gente estava conversando porque o tema de hoje vai ser assédio sexual, entendeu? A gente vai ter que falar sobre isso. Desde a época que rolou o lance do Daniel Alves, a gente tá se falando e vendo algumas coisas acontecendo aqui nessa cidade, que é o lugar que a gente tá no dia a dia, é o lugar que a gente mais se sente insegura, para além de ser insegura no Brasil e no mundo, né? Afinal, mulheres. Mas já servi uma cachaçinha para elas. Bem-vindas primeiro, meninas, para a primeira vez. Obrigada. Bem-vinda. Ai, eu nem vou perguntar se estão bem, gente, porque, né? Olha, isso. Quem tá bem não tá sabendo o que tá entendendo. acontecendo. Não tá entendendo o que tá rolando. Ou tá se beneficiando com quem tá rolando, né? Tem esse ponto. Ou não tá entendendo, ou tá se beneficiando com o que tá bem rolando. isso. Assédio. Assédio é a pauta, assim, A pauta de ser mulher, né? A pauta de ser mulher, a pauta da nossa existência. Uhum. Eu até citei o caso do Daniel Alves aí, que foi recentemente, a repercussão foi enorme em cima do caso, né? E o questionamento masculino, teve mais questionamento masculino, o porquê da convocação pelo Tite do que, né? A fala era, nossa, ela acabou com a carreira dele. Ou ele mesmo, a fala também vinha nesse aspecto. Ele acabou com a carreira dele. Gente, ele acabou com uma vida. Sim, sim. Né? Não... E assim, ficou comprovado ali por A mais sim. B, porque daí sempre que acontece um caso desse público, a gente escuta, quer se promover em cima, mas ela tava lá, ela que quis, ela que provocou, sempre o ônus todo. Como se houvesse algum benefício em você ser assediada. Sim, né? Porque é delícia, É tudo que a gente mais quer na vida. É tudo que a gente mais quer, tá no ônibus, quem não trabalhar, voltando do trabalho, Me alguém o assedia. quê? Tirar foto Ejacular da no zona. seu ombro, Exato. né? Tirar foto Ficar do seu corpo. Eu vi esse vídeo esfregando. hoje, ficar se esfregando. Né? Tranquilo. Você viu, o Robinho cometeu também O isso, Robinho. um estupro coletivo, tá solto, né? Mas agora, aparentemente, estão pedindo Tá para que ele encaminhando, cumpra né? pena no Brasil, né? Porque também tem as questões de extradição, né? Tem, brasileiro. tem. Direito internacional daí, né, que impera, porque ele tá no Brasil. Ele veio pra cá pra fugir, realmente, né? Porque não tem acordo, na verdade. Uhum. E aí... O brasileiro não extradita, Nisso. né? Mesmo que criminosos Exato. brasileiros. E também não tem acordo de cumprir a pena aqui, em tese, com esse país, né? Então, mas agora está sendo discutido e parece que vai encaminhar para que ele cumpra, sim, a pena no Brasil. Vamos ver se vai se Em 3 anos ele vai concretizar. pegar o voo e vai pra Itália se entregar lá, né? É, Porque duvido que encara o sistema carcerário brasileiro. então essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão. A gente tem um sistema carcerário. Que é uma máquina de moer gente. Exatamente. Literalmente. A gente tem a terceira população carcerária do mundo, maior população carcerária do mundo, né? Então, é um sistema falido. Falido. Que privatizar não vai adiantar, tá, gente? Não Fica a adianta. dica que não resolve. Os lugares que foram privatizados, inclusive, tá só piorando a situação, né? Porque, na verdade, a ideia é essa. A ideia é que... E isso, inclusive, até sobre o tema que a gente tá falando, a gente não tá falando de punir. A gente tá falando de criar políticas para que isso não aconteça. Sim. Né? Para que as pessoas entendam que isso é crime, né? E no caso do Daniel Alves, né? Como bem trouxe a Fran aqui, a questão do Robinho, inclusive foi equiparado, ele ficou preso ali justamente porque ele tinha esse precedente do companheiro dele ali, né? De jogador que já jogaram juntos muitos anos, e que o cara fez o que fez e estava impune. Então ele ficou, por risco de que ele não viesse novamente para o Brasil, ele ficou lá preso. E é importante a gente falar que, a gente vai depois entrar mais a fundo, né? A questão protocolar que tem na Espanha, né? Que fez com que provasse tudo que ele dizia, ele, né, veementemente,
falava que ele não tinha feito, mas tinham todas as provas, tudo, né, por conta dos protocolos, que foram Sim. todos seguidos, tinha como provar que ele fez sim o que ele fez, né? Então, agora é aguardar a justiça lá, ele tá lá preso, né, ainda. E aqui também reverberou pra gente pensar em criar protocolos. Sim, eu até vi uma entrevista do Facundo Guerra, que é um cara que sempre teve bares, ele era dono do Vegas, de vários bares da Rua Augusta ali, comprou aquela casa onde era Love Stories, montou lá. E é um cara que ele sempre esteve na noite paulistana e ele estava falando justamente sobre a importância de se criar protocolos, que ele minimamente, nas equipes que ele tinha, ele passava um treinamento, enfim, tinha lá um protocolo das casas, né? Mas a gente passa por um problema estrutural também, né? Nesse sentido de, tudo bem, é importante ter lei, a gente tem uma lei que pune. E os protocolos todos? E aí a mulher, ela vai até a delegacia, Como se aplica? Sim. né? E aí, como que é no ML? Como que funciona todo esse sistema, Como que né? funciona o sistema? Eu acho que essa é uma pauta... Já começa na própria casa noturna, É. né? Os seguranças não vão dar atenção para essa mulher que vai procurar ele pedindo ajuda. Pelo contrário, né? Sim. A gente percebe como funciona as casas noturnas aqui da cidade. Os seguranças estão lá para outra coisa, Sim. entendeu? E não estão interessados em dar atenção ao assédio. Porque a gente tem também a gente foi criar, o Brasil foi criado em cima disso, né? Segurança no Brasil é patrimonial, pura e simplesmente, Uhum. né? Não é sobre corpos, não são, exceto se Sobre vidas. exceto das vidas que valem mais do que as outras, Sim, né? Exatamente. Então a gente tem uma segurança patrimonial que impera no país. Né? Então também tem essa questão. A gente tem vários recortes para fazer, né? As questões raciais, as questões sociais, as questões da população TT, enfim, é muito recorte. É óbvio que a gente não vai nunca, infelizmente, esgotar esse assunto. A gente tem que ficar a vida inteira batendo, mas conversar pontualmente sobre a cidade, os protocolos e as coisas que estão acontecendo neste momento, nessa cidade, que não é a primeira vez. Inclusive, a última vez que a gente esteve aqui, que foi há um mês, um pouquinho atrás, né? A gente falou exatamente isso. Nossa, falamos tantas coisas e não falamos nada. Sim. Né? E é isso. E agora a gente teve nessas situações na cidade. Temos situações, inclusive, das questões de políticas públicas mesmo, né? Que a gente sempre vai acabar indo lá para a casa do povo, que não está sendo ocupada de fato pelo povo, né? A gente sempre vai, infelizmente aqui, a gente sempre vai voltar para esse lugar, porque toda semana acontece um absurdo, como aconteceu essa última semana também. Essa última semana foi bem pesada, né, Ju? A Câmara Municipal, a gente teve ali um embate dentro da cultura, onde David Michelangelo seria encarcerado nessa cidade, né? Emasculado e encarcerado, porque... Prende ele. Né? Apedrejado em praça pública. Exatamente. A pauta conservadora ainda é muito vigente e ainda está ditando ali a possibilidade de legislação. Na né, verdade, na já casa do existe povo. uma confusão na Câmara Municipal de Jundiaí muito séria, que é religião misturada com a política. Né? E o Estado é laico por um motivo. A religião não pode pautar, porque somos diversos, né? Então, o que um acredita em questão de religião não é o que o outro acredita em questão de religião. Então, a gente não pode pautar a política através da pauta religiosa. Da minha fé, da minha Exatamente. religião, do que eu acredito, né? Exatamente. Aqui em Jundiaí, a gente tem uma Câmara hoje cristã, né? E que vota lendo passagens da Bíblia. Tipo, pauta a sua votação ou seus projetos de leis de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Em vez de ler a Constituição, né? Porque tem um monte de coisa que se perde tempo e dinheiro público naquele lugar que é inconstitucional logo de cara. Claramente, Que foi a essa semana, Constituição... inclusive. Foi o auge. Claramente, a nossa. Constituição eles não leram. Agora, a Bíblia... A eles têm Bíblia... lido. Isso nem E olha lá, também ali no que favorece o No que que ele favorece. favorece. Porque assim, se fosse levar tudo a cabo ali, a galera Acho tava que alguns pianinho, né? acho que alguns já tinham rodado no tribunal divino. Eu acho que também porque eles insistem em seguir a pauta conservadora, que infelizmente dá muito voto nessa cidade, sim. né? Então, talvez eu acho que vai além da questão de religião, do cristianismo. Eu acho que tem muita gente que é religioso, é cristão e não acredita em nada disso. Mas a pauta conservadora, ela
Tá na moda ainda. Tá na moda ainda e a gente vive numa cidade que a gente não pode esquecer que é extremamente conservadora. Sim. Eu acho Então que... é isso que se faz lá dentro, entendeu? Mais do que... Eles, de fato, acreditarem ali naquilo, eles sabem que aquilo dá um palco, dá uma repercussão. Né? Não, Conversa é uma com a base, pauta né? eleitoral, né? Conversa com a base deles, né? Lacra sempre. E assim, Sempre E a gente já tá entrando aí no segundo semestre, a galera começa a se movimentar, porque o ano que vem teremos eleições municipais. Exatamente. Então, estão dialogando com a campanhas. base, né? E o que a gente também não pode esquecer, que é uma questão importante, que a gente está vivendo mundialmente, não só no Brasil, uma ascensão da extrema-direita, uma ascensão do fascismo, né? O fascismo, como A Itália queira que o chamar. diga, né? Exatamente. E o lema Deus, Pátria e Família não foi algo inventado pelo Bolsonaro. Sim. Tava lá na Raiva Segunda foi esse Guerra. nome, né? Tava lá na Segunda Guerra Mundial, bem bonitinho, bem estampado. bonitinho. A gente E sabe quando por quê, vem né? o movimento integralista, né, que vem para o Brasil, já vem com o lema Deus, Pátria e Família. Sim. Isso não é algo criado agora. Galinha verde, né? E- Exatamente. E bom lembrar que, né, ontem, 31 de março, né, Foi o dia do golpe. foi o dia do golpe que estava pautado nesse lugar também, né? A Exato. família como base, que queria algo conservador e que é tudo pela família, para conservar a minha família e defender a minha família. Então vamos, né, defender um golpe A militar. história do patriarcado. Mas É. vamos deixar bem claro qual família eles querem defender, É, né? que Pai, família- mãe, filhos, né? Ou se a família da amante também, né? É. Porque também mora uma grande Então. hipocrisia dentro desses discursos e a gente vê isso o tempo todo, né? É o nosso tio, alguém da nossa família que tá ali, né? É o tio do pavê, É o tio do imagina. pavê. Eu queria É uma achar um brincadeira. Tiozão da É só uma Suquita. piadinha, que mimimi. A gente tem muito ainda essa história do mimimi. E a gente tá colhendo grandes frutos aí dos últimos, não digo 4, né? Mas dos últimos, sei lá, 10 anos. Sim, pelo menos. Né? Dessa pauta que se levanta. É porque é bem importante lembrar, inclusive, falando disso, que, né, há 10 anos atrás nós tínhamos uma presidenta, Sim. né? Que e foi que sofreu torturada. foi torturada na ditadura e quando presidenta sofreu o tempo todo misoginia, né? Sua saída foi misógina, né? Foi. O tchau querida é assim algo extremamente violento, né? Não, adesivo em carro, no tanque de Absurdo gasolina, aquilo. né? Inclusive, a pessoa que foi eleita presidente desse país foi a pessoa que comemorou o torturador, né? Exatamente. Da Dilma, o Votou algoz da Dilma. pelo impeachment, citando o Carlos Alberto Neto Brilhante Ustra. Essa violência na política também é uma pauta, gente, que vamos combinar, né? Rende. É outra pauta. É outra pauta, sempre- rende, nossa, né? como rende? Eu trouxe a vereadora de Tupéva, que Sim. estava sendo extremamente atacada Cícera. ali, a Cícera. Depois eu tive essa conversa com a Sâmia também, que esteve aqui, e a gente falou desse lugar da violência, né? Porque eu até lembrei que ela desligou o microfone, que ela estava falando, o cara começou a falar em cima dela, e ela foi lá e desligou o microfone do outro, na época, acho que vereador, enfim. Mas essas violências na política acontecem, mas é um reflexo disso que a gente vai falar aqui, porque eu sempre falo que política acontece nos municípios. A gente Sim. acompanha as esferas federais e tem esse impacto, né? Que vem de cima para baixo, mas no nosso dia a dia a gente está aqui. Exato. A gente frequenta o bar daqui, a gente sofre com as políticas da cidade ou não políticas da cidade. E como a gente estava dizendo, a nossa Câmara dos Vereadores ali, então são majoritariamente homens, tem uma mulher só que foi eleita, né? De Extremamente direita também. conservadora. Mas assim, Infelizmente. a parte de ser de direita, ela não é nem tão... Não vou falar nem tão mal, gente, mas assim, a pauta conservadora e a religião tá envolvida pautando minha vida, religião do outro, isso pra mim é mais difícil, né? Porque a gente teve o vereador lá, a pílula do dia seguinte é abortiva, aí levanta o negócio. Ah, não, a Foi escola bizarro sem isso. partido, Exato. tivemos esses momentos aqui. Agora, a Sami Fortes até entrou em contato comigo, porque também tem um ataque ali A população TT. a população População TT, que não terá mais acesso aos hormônios. É que, na verdade, é aquela coisa que a gente tava falando, né? É até um projeto inconstitucional. Sim. Porque quem tem que pautar essa questão tá na esfera federal, não aqui municipal. Então, esses vereadores, na verdade, que a gente tava falando, não leram nem a Constituição, não sabem nem sim. competentes para que são. Qual é o trabalho de um vereador? Por exemplo, fiscalizar o poder executivo, que eles esquecem bastante de fazê-lo, né? Que não para eles não é o papel deles, né? Dar nome de praça, rua e... É muito mais importante. É muito mais importante porque, né? Exato. Enfim. E Mas- seguir a pauta do que dá evidência pra eles. Sim, sim. Principalmente isso. Sim. E a gente cobra como?
A Fran é do Conselho Municipal, hoje presidente. Isso, presidenta. eu sou PLP, né? PLP. Primeiro lugar, sou PLP, formada em 2018. Hoje estou presidente do Conselho Municipal de Defesa da Mulher. Você se formou um ano antes que eu, PLP? Isso, me formei em 2018. Eu sou de Nós 2000, duas. sou de 19. Sou da turma de E- 19. A Ju será da turma de quando, Ju? Espero que 2023. Já uma Acho. cobrança aqui, ó. Nossa, eu já tentei Opressão. várias vezes, inclusive. O problema é Carteirinha que PLP. minha agenda é uma coisa maravilhosa, né? E eu assumi o conselho em novembro, né? A gente vai ter a eleição agora em maio, porque foi no final, bem no finalzinho da Aham. gestão desse mandato que eu assumi. E eu acho importante para a gente poder pautar políticas públicas importantes, fazer um projeto como conselho, a gente ter a participação da sociedade civil, Sim. né? Então a gente precisa, eu quero, se você me der a oportunidade, voltar para a gente falar só dessa pauta da eleição do conselho, Quando quiser. falar sobre o conselho. A gente teve esse ano, por mais que vocês não acreditem, foi muito vitorioso, né? Que a lei de combate à violência, né? Que foi um trabalho da assessoria da mulher na prefeitura, né? Com a Penha, Quem tá na... a Penha, A Penha. Penha Camunhas. Penha Camunhas. Então, a gente teve uma lei que fala do combate à violência. Ela é de 2022, gente. Vou fazer uma colinha aqui só para... que institui, né? A Lei de Política de Prevenção e Enfrentamento à Violência. É a Lei 9.770, de 25 de maio de 2022. Então, assim, se você fizer a leitura da lei, você vai ver que ela é muito efetiva e que conseguiu passar na Câmara Municipal, inclusive falando sobre violência de gênero, que não se passa, né? Então, eu acho Mas que a gente... tem escrito violência de gênero? Tem, violência de Bom. gênero, Então, eu acho que é um ganho muito grande. E Uma eu acho que a grande gente conquista, precisa, né? como conselho, trabalhar cada vez mais a aplicabilidade da lei. Já está sendo criado um protocolo de atendimento de Isso vítimas é de violência na importante. cidade, que é um trabalho também que foi feito, tem um GT com a participação de várias unidades de gestões, várias servidoras públicas que participam do GT, que está fazendo o protocolo de atendimento em toda a área da rede, seja no HU, nos CRAS, nas unidades básicas de saúde. Então, assim, a gente ainda não tem um local único de atendimento das mulheres. O centro Mas de a referência ideia que seria, o centro de né? referência. Nossa, Mas a ideia, a partir desse protocolo, é que a mulher possa buscar o local mais próximo da casa dela também, né? Então... E aí tem também uma preocupação em treinar essas pessoas que atendem para receber a mulher, porque isso também a própria legislação regulamenta, tem lá o protocolo, e as pessoas que estão na ponta, Sim, como que recebem? Porque a gente sempre falou aqui, eu lembro na época da PLP também, o problema crônico de Jundiaí é essa DDM. Na verdade, é um problema crônico BR. nacional, BR, total. Porque existe a vitimização secundária da vítima. Outra que violência, né? Que ela passa dentro de uma delegacia, dentro do sistema, né? Por parte do Estado. Desde a denúncia no DDM ou num plantão policial, que é outra questão, que a DDM só funciona no horário comercial. Então, fora do horário comercial vai para um plantão. Aham. E o IML também, o próprio IML. E falando sobre o hospital universitário que a Fran citou aqui, existe ali o setor de saúde da mulher. Falando de coisa boa, é um dos poucos que a gente ainda tem alguma referência positiva. E o atendimento ali naquele momento, através do HU, ali dos médicos, estão seguindo o protocolo de forma correta e tendo um bom atendimento. Então a gente também tem que falar o que Sim, o que está tem de funcionando, bom, né? claro. Imagina, com a criação desse protocolo está havendo também o treinamento dos servidores de ponta, principalmente Perfeito. das servidoras, né? Que normalmente das unidades básicas de saúde, no centro de atendimento da mulher aqui em Jundiaí, no HU, são mulheres que atendem, né? Então, Que isso é importante também, né? lembrar que a maioria são mulheres. Porque teve também, eu lembro de um período onde a mulher que sofria violência ia para o ML era um homem
né? Ela não passava por acolhimento nenhum antes de ir pro IML, porque é urgente, né? Fazer ali, colher as informações, as provas, né? Nossa, gente, é um absurdo. E aí a mulher é atendida por um médico homem. Gente, não que a gente... Não estou querendo excluir os homens da medicina nesse momento. Mas num país onde o médico é filmado passando pênis no rosto de uma mulher que está fazendo uma cirurgia... Uma cesárea. Uma por cesárea... exemplo, né? Uma mulher que tá parindo, Uma né? mulher que tá Exatamente. Que é parindo. o momento mais importante da vida dela. Exatamente. Que é outra pauta, violência Onde ela tá mais obstétrica. frágil, né? Obstétrica, sim. O momento que ela tá mais frágil. E a gente, assim, tem a violência obstétrica, mas, assim, a violência sexual dentro da violência Violência obstétrica. Exatamente. Né? É Que a uma mulher nem inserida quando tá não. parindo, a mulher nem quando morre tem sossego, né? Não. Porque também... Desde o a nascimento gente à teve morte. um monte de denúncia De necrofilia. de necrofilia neste Nossa, é verdade. Brasil, País né? Brasil. É, que a na gente verdade, a vive. violência contra a mulher, e eu falo também um pouco porque eu venho desse movimento, né? Quem me conhece, da questão da fauna. Uhum. A gente vê caçadores, por exemplo, quando eles caçam onça, e é uma onça fêmea, eles sempre partem pela questão sexual. É inacreditável. Tem filmagens, inclusive, de caçador com uma onça macha. Se você fosse fêmea, eu... Posso falar? Pode. Tá bom. Eu te comi aqui mesmo. Então, é sempre... A fêmea é sempre colocada... De qualquer espécie? Sempre colocada nesse lugar. A violência contra a fêmea, contra a mulher, ela Porque existe muito seriamente É uma em relação todas de as poder, espécies. né? É. Porque o estupro não é sobre, necessariamente, um prazer sexual. Sexual. Não. Nem sempre tá envolvido, né? O cara, tô com tesão, vou estuprar alguém. É uma necessidade de domínio. É uma necessidade de domínio. E... É o prazer do domínio. Exatamente, exatamente. Então isso acontece muito, assim, falando, né, da questão animal, é sempre também nesse lugar, assim. As fêmeas, elas são sempre as maiores vítimas, Sim. seja animal humano ou animal não humano. Claro que eu falo como uma pessoa vegana, então eu também tenho esse recorte, mas a gente é sempre colocada nisso. E existe uma teoria que fala a teoria do elo, né, que é a teoria justamente que fala que quem maltrata animal necessariamente em algum momento da sua vida vai maltratar uma pessoa que ela acha que é menos digna do que ela. Que daí entra na pauta do domínio mesmo, sim. entendeu? Então, quando a gente fala de maus tratos, é uma pessoa que a gente tem que ficar esperta por outros ângulos, não só pela violência contra o animal, mas também porque o que essa pessoa pode reproduzir num animal humano, no caso, uma mulher, uma pessoa idosa, uma criança. Porque nossa sociedade foi construída em cima de o homem e a mulher, dos gêneros, e quem vai servir. Né? A mulher sempre esteve no papel de que é a cuidadora, a que está servindo. A mulher é colocada nesse papel. Sim. Né? Então, a gente cresce né? de submissão. Então, a gente cresce numa sociedade que a estrutura é feita assim. E aí a gente começa com esses enfrentamentos que o cara que está no ônibus não pode tirar uma foto da sua bunda. O cara com uma aliança brilhando no dedo. Né? Então, não é a família que impede, né? Essa bandeirinha de família não impede... A gente sabe bem que os homens sejam abusadores. Ah, mas é pai de família. Aí é o que a Fran falou, Eu tenho né? filho, Entra mulher. no contexto. Essa desculpa é ótima. A pauta conservadora, a família, é quando lhe convém, né? Não é que eu realmente estou de fato preocupado com a minha família. Né? A minha família, na hora de pegar e mostrar para a sociedade, eu estou aqui nesse lugar, olha só, eu tenho uma família, né, nuclear aqui, bonitinha, mas na hora dele assediar uma mulher, seja onde for, às vezes até no lugar que você fala, nunca vai imaginar que está passando por aquilo, igual você deu as ideias de na questão obstétrica. Obrigada. Imagina, você vai imaginar que você vai sofrer uma violência sexual ali? Não, tinha mais gente na sala. Não impede o cara. Sim. Não impede. Ele estava muito confortável então, na posição de poder que ele exercia. É esse lugar que é o complicado, no final das contas. Ele estava muito confortável no lugar de poder dele, né? A Então, gente vive numa sociedade que os homens têm a certeza da absoluta da impunidade. impunidade. Com certeza.
E aí a gente vê casos como Daniel Alves, que, né, achou que ia sair impune. Teve até agora, recentemente, semana passada, o próprio BBB, que tiveram Ah! 2 participantes expulsos verdade. por uma questão justamente de importunação sexual, né? E aí a mulher, eu vi um depoimento, alguma coisa que passou no meu Twitter, mas dizendo que ela não se sentiu... Ela falou, eu não achei que foi assédio. Uhum. Ela se coloca... Ela Mas pediu desculpa. Mas depois ela também, conforme foi passando ali, Ela que foi ela foi entendendo. entendendo, ela falou assim, eu não quis falar pra não prejudicá-los. É isso. E aí É cai o o nosso lugar do nosso lugar. Eu não quero falar porque eu não quero constranger. Sendo que, na verdade, quem está sendo constrangido É somos você. nós, É. né? No caso, mulheres. Então, isso é muito delicado. E a bebida é sempre como uma desculpa. Fez porque bebeu muito. É. Sim. E assim, e a própria, né, embora ela falou, porque daí ela foi chamada, né, pra que falasse, e ela falou que não, se você vê as imagens, a postura dela perante, se esquivando dos dois, né, nos dois casos, né, se esquivando dos dois homens, assim, né, a postura física, que é aquela coisa do corpo fala, né, é óbvio que ela estava se esquivando de ser assediada, ela estava Sim. tentando sair daquela situação. Com graça ainda, né? Tentando ainda Isso, um mínimo parece... Pareceu Pra não ser julgada. bacana. É. Isso, não. Porque tem o julgamento também da mulher, né? Que É? se impõe, que põe limites, Não, né? e aí vem Ela é outra, agressiva. vem a outra problemática, que é uma coisa que a gente estava até um pouco falando aqui um pouquinho antes. Assim, a gente precisa escutar os dois lados, né? Porém, né, a gente ficar também passando pano. Mas ele é legal. Poxa, o cara pode ser legal? Pode ser que ele seja legal com Uma você, pessoa tá ligado? agradável. Pode ser uma pessoa bacana. Mas isso não impede dele ter agido como um assediador. Sim. E isso a gente tem que deixar isso claro. A gente precisa escutar os dois lados, a gente precisa entender a situação, né? Porque, inclusive, as pessoas realmente, às vezes, elas não têm total consciência, né? Algo totalmente, assim, consciente, né? Que eu estou assediando. Não, eu tô tentando flertar aqui com sim, sim. ela. Um beijo roubado, uma passada de mão na bunda. super tranquilo, tudo bem. É flerte isso, entendeu? Faz parte da dança, do Eu já vi acasalamento. homens Isso. falando isso, até mulheres. Isso. Mas quem nunca roubou um beijo? Mas quem... Então... É que E a as- gente vem do lugar de fala. Primeiro que a mulher tem que ser boazinha. Nós somos Sim. criados para ser boazinha. Minha geração foi muito criada para ser boazinha. Então você evita sempre constranger um homem ao seu lado. Em especial constranger homens, né? Porque isso. também a gente é ensinada que mulher a gente pode bater de frente. Rivalidade, rivalidade. Seja na rivalidade. família, seja no ambiente de trabalho, seja na política, seja no ambiente social, em qualquer lugar, você sempre vai tentar evitar. E você vai se pegar tentando evitar. Então, é uma desconstrução diária. E outra é a ideia de que o estuprador, que o assediador, ele é um monstro. Não, Sim. ele é um homem comum. Então, a Ele gente é um precisa tio, sempre lembrar. É um Ele tio, é um primo. aquele seu amigo legal Ele é pra pai, caramba. Ele é pai. Que é o que Entendeu? aconteceu lá com os caras lá do BBB, né? Mas eles eram tão legais. As mulheres que eram amigas deles, até agora. Mandam mensagem, mandam Fazem videozinho, dancinha. fazem dancinha pra eles, que estão com saudade deles, sabe? Mas, meninas, até que ponto? Aí eu vou fazer uma pergunta, assim, né, fazer a advogada do capiroto. Até que ponto a gente tem que punir enquanto sociedade? E até que ponto a gente tem que ter um diálogo, ter uma reeducação? Porque, assim, a gente falou do sistema carcerário aqui, né? Pune, 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 pune e nada tá se resolvendo. Não tem menos crime porque há uma punição prevista, Muito pelo contrário. né? Então, como que a gente lida, né? Assim, deixo pra vocês aí essa bola, porque eu não tenho ideia de como a gente faz. Eu Quando, acho quando que a gente sabe que a gente, num caso da mãozinha, do cara que tirou a foto, que não tem crimes mais leves, né? Mas esses que não chegaram a vias de fato, porque eu também não duvido que o cara pode chegar, o cara que começou, eu não tenho dúvida nenhuma que ele possa ir até o final, né? Sim. É uma questão de oportunidade ali, né? De situação. Mas como que a gente pensa nisso enquanto, sei lá, Sociedade mesmo. Sociedade. Eu não acredito num sistema punitivista. Eu não acredito. Eu acho que não funciona. E eu acho que a gente tem provas disso através de quem são os países que têm as maiores populações carcerárias. São países que punem, Sim. que prendem. Determinados tipos de crime, por exemplo, se a gente for falar de Brasil, sim, determinados tipos de crimes. Uma pessoa que está portando 10 gramas de maconha
vai ser mais punida do que um assediador. Uma pessoa que tá portando um vinagre vai ser mais punida do que Entende? um garoto que tá com Que uma aquilo que a gente tonelada tava- de cocaína. Que a gente tava falando, ou cocaína no avião da Fábio. Sei lá. Mas assim, eu acho que o punir nesse sentido, nesse lugar, de encarcerar e tratar como menos humano, eu não vejo como um caminho de ressocialização e educação. Eu acredito na ressocialização e educação. Sim. Porque a gente também, alguns anos atrás, eu acho que foi em 2020, que a gente teve um exposed em Jundiaí, inclusive, Eu envolvendo lembro, adolescentes. eu lembro. Um caso bem complicado. Daí a gente vai cair em cima, tipo, desses meninos também, punindo e maltratando de algum nível, sendo que, na verdade, eles vêm de uma educação, de uma construção social que os coloca nesse lugar. Sim. Que é um lugar que a gente passou também. Eu tô né? tirando- Ninguém nasce feminista, gente. A gente, Exatamente. né? Pelo menos não da minha idade, com 41. Eu acho que hoje em dia a gente pode ter um pouco mais da minha Sim. idade também, imagina. Mas assim, era outro tipo de educação desde. E não é culpa da minha mãe, não é culpa da minha avó. É toda uma né? estrutura Toda feita uma pra estrutura, isso, que a gente sempre foi colocada nesse lugar e ensinado nesse lugar. Então, a desconstrução, ela não é só da mulher, ela tem que vir também dos homens. E a gente educar, sim, homens mais feministas. Sim. Homens que vão entender a questão do assédio, a questão do estupro, desse lugar de poder, dos seus próprios privilégios e lidar com eles. O homem não chora. Sim. O homem tem que ser um machão que pega a mulher pra caramba. Eles são sempre criados dentro dessa estrutura. E a Eles gente tem também que ter essa, sofrem com a estrutura do isso, machismo. que é a né? masculinidade tóxica. Então, esse lugar também existe. Então, eu acredito que o diálogo e a educação servem muito mais para os propósitos que a gente quer de uma sociedade mais igualitária, mais justa, Uhum. do que punir Só por simplesmente. encarcerando. Mas assim, gente, é aquela coisa, é caso a caso, assim, não adianta pegar um adolescente e encarcerar, Uhum. né? Não adianta. A gente tem que pensar num programa território nacional. Desde atendimento psicológico a como lidar com a masculinidade tóxica, com a agressividade, como dar Porque vazão a gente tem isso. também agora essa onda de internet, do Red Pill, do Nossa. incel, enfim, a gente também Que só fortalece que isso. só fortalece esse machismo estrutural que a gente vive, né? Uhum. Essa misoginia, né? Misoginia, exatamente. A gente tava falando, né, de reeducação. Eu não vou lembrar o nome do projeto, mas no CDP tem um projeto com os caras que cometeram a violência doméstica. Esse projeto não estava vinculado também à Guardia Maria da Penha? Porque eu lembro que na época da discussão lá da Guardia, eu ouvi falar desse projeto que os Sim. homens tinham que participar Mas de eu acho que não tá. reuniões. Tinha um projeto no Maria da Penha, mas tinha outro projeto que era feito pela. Acho que era a promotoria e. Pessoal do serviço social da prefeitura. Eu não vou lembrar exatamente. Mas esse projeto ainda acontece e ele tem 100% de não reincidência. Todos que passaram pelo Isso é projeto, eles importante. não voltaram Sim. para o CDP por esse motivo. Então, eu acho que vai muito por aí. E Eu esse tava dado com- é um dado que a gente precisa, número na nossa cara o Sim, tempo o todo tempo para todo, defender esse Sim. programa, gente. E é muito difícil, porque mesmo com números, a gente vive um momento aí muito Sim. sério da política e da sociedade que há um negacionismo científico até em questão de dados, né? Não é só Ah, da é verdade. ciência vacina, mas é Dados, um negacionismo dados, é uma teoria da conspiração. Ninguém acredita em nada, Nada, né? Assim, mais. quando É, convém, a sua né? opinião é... Quando convém, aquilo não me serve, Não né? podemos esquecer Exatamente. que o Bolsonaro perdeu a eleição, mas Ele tá aí, né? Não Bolsonarismo perdeu os quase está- metade da população Votou continua nele, acreditando. claro. Eu não vou dizer metade, mas eu acho que deve ter uns 30% da população que acredita fiamente nessas. 35% segundo as próprias então, pesquisas, né? De um ano 35% da atrás. população que acredita nessa pauta aí, Estava conservadora, firme e né? forte. Pra com ele. mim, assim, o Bolsonaro ter vencido a primeira, diante do cenário ali do segundo turno, eu até passei um pano. Não passei nada, chorei, fui enxugando as lágrimas. Mas agora, depois de 4 anos da destruição, né? A gente tem dados da destruição. Mais de 700 mil E pessoas aí mortas. ainda é uma validação desse momento conservador que a gente está vivendo, desse momento negacionista, desse momento neoliberal,
né? O tanto de Amazônia, desmatamento, isso, tanto de desmatamento na A Amazônia. chegação do QAnon no Brasil. Ah, o QAnon no Brasil. Não, os povos indígenas e tudo. Se a gente É vai muito- puxando assim, a gente voltou pra época da ditadura mesmo. Sim. né? Mas Da assim, data da olha, época da eu não vou ditadura. falar se tem um lado bom nessa história, porque não há lado bom, ainda mais para as vidas que se perderam, as famílias que foram destruídas, enfim, né? Agora estão achando lá criança sendo prostituída lá na Amazônia para garimpeiros, né? Exatamente. Tem toda uma rede de prostituição que acontece nesse Brasil, turismo sexual em cima de criança, feito em cima de criança, mas enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente colocar todas essas feridas para sangrar é importante pra gente rever. É que é tudo de uma vez, né? Haja chagas, né, meu bem? Meu Deus Mas, do assim, céu. pra gente tentar fazer uma outra construção das coisas que a gente não resolveu até agora. É. Tô abrindo uma vaquinha hoje pra mim, pra poder ter um tratamento psicológico. Precisamos de uma carteirinha. A gente tava comentando aqui antes de entrar, né? Não dá pra gente continuar nessa sociedade. A gente fala assim, não dá pra passar Sóbrio. sóbrio nessa sociedade, entendeu? Não. E a gente tem que lembrar também que, como você falou, nada de bom veio do governo Bolsonaro, mas muitas máscaras caíram e Sim. muito próximo da gente, Sim, né? sim. Para falar sobre... a gente tomou consciência de que do lado da gente tinham muitas pessoas racistas, Sim. muitas pessoas homofóbicas, E muitas pessoas que a gente passou misóginas. pano. Pessoas que a gente passou Assim, pano, a gente não pode vocês- esquecer vocês disso, Vocês conseguem olhar na vida de vocês a quantidade de amigos, de parentes que vocês passaram pano. E aí, não tem mais como passar pano. Não. Uhum. O rompimento veio pra muita gente. Muito. Sim. Não, particularmente. E aí tive até, vários. né, voltando ao que você falou da questão do punitivismo, né? Acho que aqui, nenhum de nós aqui acreditamos que é só punindo, né, que a gente vamos punir e vai ser cessado os problemas, acabou. Puniu, acabou. Ele aprendeu porque foi punido, né? É importante a gente entender, compreender as nossas leis. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais completas que a gente tem, em termos não só do olhar para a mulher, que é o seu princípio, né? A mulher e seus filhos, né? Que são aquelas pessoas mais vulneráveis nessa situação. Mas também olhar pro abusador, né? Olhar para essa pessoa e ver como um ser humano que também sofre essa microviolência que acaba acontecendo, que na verdade ela se torna macro quando ela se torna machismo. Porque é exatamente como a gente disse aqui, né? A primeira pessoa que sofre violência com machismo é o homem. Porque ele não pode chorar. Ele tem que ter uma postura que lhe cabe, porque se ele não for, daí já vem... menos, né? Ele é menos, ou ele é o viadinho, né? Então porque- já vem um outro lugar de misoginia e de transfobia. Não vai Né? chorar, tá chorando que nem menininha. Tá Isso. brincando que nem menininha, tá falando que nem menininha. Então né? a gente tem que, no final a gente volta sempre para a questão do patriarcado, de como a exploração capitalista faz com que os nossos corpos eles sejam o tempo todo massacrados e moídos, né? E mesmo Justificados em todos os momentos, né? Mercadoria. Sim, e mesmo a gente pegando o caso recente, né, quando o goleiro Bruno saiu da prisão, né, que foi acusado da morte, não Virou acharam o corpo, não sei coaching o quê. agora, hein? Virou coach, teve patrocínio de futebol, foi contratado imediatamente. O goleiro Bruno tá aqui. Um tempo depois, Elise Matsunara sai da prisão, virou Uber e o mundo caiu matando em cima cima. dela. Em Né? cima. Ele tem o direito de recuperar a carreira dele e Sim. fazer alguma coisa, porque ele já pagou pelo crime Já dele. pagou. Ela não. Mas ela tem. fez algo terrível, gente. Ela matou o marido, que não é que não seja, gente, mas né, ela matou e picotou o homem. Olha só, como ela é sangue frio. E você assediar, né, ter um abuso contínuo com a sua companheira é o quê? É e quanto picotar. menos cruel. Sim. Por picotar, vamos ser bem sinceros, Sim. o Bruno também sumiu com o corpo dele. Ninguém da nunca mais viu. companheira dele. Elisa, né? Não, Elisa Não, Samúdio. Não, era Elisa É, também, era Elisa. É, também, isso eu né? fiquei na dúvida também, porque eu lembrei que Elisa me fez É Elisa também, sim, é Elisa Porque uma também. Elisa e a outra Elisa, né? Isso. É Elise. Mas a gente teve dois tratamentos midiáticos Completamente. completamente diferentes de Completamente. aceitação, né? Porque, ok, eu acho que a gente tem um sistema penal no Brasil que você não vai passar a tua vida na cadeia. Inclusive, aqueles 2 PMs que estupraram a menina. Gente, uma mulher desceu no terminal rodoviário de alguma cidade do litoral.
E aí ela foi pedir informação pros policiais. Tinha um carro da PM parado, 2 policiais. Ela foi pedir uma ajuda ali, que era de noite e tal. Eles falaram, vem, entra aqui que a gente vai te dar uma carona. E ela foi estuprada dentro de uma viatura. E o julgamento foi agora. Então um dirigia, o outro estuprava. Aí um pegou regime semiaberto. Que E na verdade outro- eles foram inocentados em primeira instância. Foram Isso inocentados, daí, porque a PM tá no... Não é na justiça comum, né? Não, é a justiça militar. E eles foram inocentados na primeira e agora... Agora foram condenados na segunda instância. E assim, quantas mulheres que vão denunciar, e cai naquilo que a gente estava falando, né? Vão denunciar numa delegacia, por exemplo, no final de semana, que a DDM está fechada, que trabalha em horário comercial, vai para um plantão, e ela é revitimizada dentro de uma própria delegacia, por outro homem ali. Não digo só no crime sexual, mas outros, né? Até inclusive de homofobia. Se você apanha que você tava com a sua companheira na rua, uma mulher tava com a sua companheira, você ainda é chacota dentro de uma delegacia. Então, depois falam, por que que não denunciou? Por que que não vai pra delegacia? É muito Adianta, simples, a né? matemática é muito simples de fazer. Porque é mais fácil eu soterrar, enterrar o que aconteceu no meu círculo privado, do que eu ficar fazendo esse enfrentamento constante numa Dentro do delegacia. Estado. E depois socialmente, porque a hora que isso vem à tona, Sim. sempre é o lugar da... Tava bêbada, que roupa que ela tava usando? Usou droga, não usou droga? Sim. Provocou, não provocou? Ah, porque ela queria. É sempre nesse lugar. Mas mesmo quando a gente tem uma lei tão completa quanto a Lei Maria da Penha, a gente também ainda tem problema com medida protetiva. A medida protetiva no Brasil não funciona, gente. Não. O Não. tanto de mulher que Saiu de casa já tá sujeita. tá sujeita. Tá sujeito. Eu fiz uma pesquisa, 18 milhões de mulheres, mais de 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2022. Nossa. Foram mais de 29 mil estupros. Isso, os Isso dados quer dizer, que a cada chegam... 9 minutos uma mulher foi foi estuprada no estuprada. nosso Que é país. subnotificado. gente. Isso, falar, isso eu falo, subnotificado. Fora criança, né? Que aí, Sim. enfim, a gente tem uma série de poréns aí com esse dado. Tá aí um dado que é pra gente olhar, mas não é pra gente acreditar a ferro e fogo, porque é subnotificado. Acredita-se que em torno do que foi notificado é de 10 a 20% só. A maioria das mulheres não denunciam o estupro, né? E tem mulheres que não se reconhecem na situação de estupro, um estupro Sim. marital, por exemplo, né? Sim. Pelo companheiro. Tem essa dificuldade também, Sim. né? Das De mulheres. identificar o estupro. E a outra questão é que a mulher sempre tenta manter o lar. Ela sempre se coloca nesse lugar de manter o lar. Então, ela não pensa na família. Na verdade, ela tá pensando na família. A estrutura familiar, ela tá pensando naquele núcleo, né? Uhum. E aí, o que ela não tá pensando é nela mesma. A verdade é essa, né? Porque ela ela é educada pra ser colocada em segundo plano para que a Porque ela é a que estrutura serve, né? familiar nuclear Depende dela. seja mantida. Porque ela não trabalha fora, às vezes depende financeiramente daquela pessoa e o Estado não dá um suporte devido para essa mulher que deveria ser dado em relação a isso. Pensa na estrutura dos filhos, porque às vezes agride ela, mas não agride os filhos. Entendeu? Então E existe por toda medo uma... também, né? Quantos casos de mulheres que se separam e o ex-marido, o ex-companheiro vai lá, pega as crianças, mata as crianças e Exatamente. se mata É igual depois, aconteceu enfim. nessa Uma série última de semana, conceitos, né? É. Eu me casei muito jovem, eu tenho um filho de 29 anos e eu passei 16 anos dentro de um casamento abusivo. E você reconhecia que o casamento era Não. abusivo? Não. Quando que você despertou? Se você não quiser falar sobre isso, Não, posso tá falar tudo bem. tranquilamente. Eu acho que isso serve como um alerta para outras mulheres. Porque, assim, a violência física, ela nunca é o primeiro passo Sim. do abusador. Principalmente, ele começa principalmente com a violência psicológica, te transformando num nada, todo dia. Ah, mas você não serve para nada. Ah, mas esse seu trabalho é ridículo. Ah, você tá horrível. Então, vai uma desconstrução de anos aquela mulher, que ela não se sente mais parte da sociedade, ela não se sente mais... Ela não tem mais autonomia sobre quem ela é, sobre o corpo dela e de aceitação de quem ela é, né? Então, isso vai... O primeiro passo do abusador é ele destruir completamente a sua autoestima. Sua Quando essência, né? A sua essência. Quando ele te transforma em nada, ele começa a te agredir.
né? Isso não é um caso, o meu caso, a gente vê, tem casos de modelos que passaram Sim, por isso, sim, entendeu? sim. De o cara jogar comida no chão, fazer ela lamber. Se tem uma coisa que é contra todas as mulheres, independente de classe, Mas classe, o que a Fran raça, tá falando, corpo. eu acho muito interessante isso que a Fran E tá vai falando. anos pra você reconstruir quem você é. Desculpa, te cortei. Imagina, não? Então, assim, vai muito tempo pra você descobrir que aquilo que você passou foi uma violência, né? Quando eu tive que ir na delegacia por causa disso, como ela mesma falou, eu fui revitimizada dentro da delegacia. Porque, sabe por quê? Ele tava tomando alguma bebida, ele jogou em mim antes de me agredir. Só que aí isso aconteceu, meu filho já tava grande. Aí ele desceu e parou. E quando na delegacia, a primeira pergunta da delegada foi: você bebeu muito, né? Já vem um julgamentozinho ali. Você entendeu? Aí eu não tive coragem de continuar com a denúncia. Aí aconteceu de novo. Aí teve uma agressão física mesmo. Foi feito corpo de delito, que realmente você não precisa dar andamento na situação. E aí eu cheguei num ponto que num lugar que eu falei assim: o que eu tô fazendo na minha vida? Quem sou eu? E tanto que eu entrei pra militância, né, feminista muito tarde na minha vida. Mas... E olha que eu sempre fui uma mulher que a pessoa fala: mas você é tão forte, enfrenta tudo. Mas não é isso. Você não consegue perceber. Não tem a ver com isso, entendeu? Você vai falar: eu acredito que eu nasci feminista. Mas eu não tinha noção de que eu era feminista e principalmente eu não tinha noção dos abusos que eu estava sofrendo. Mesmo porque eu vim de uma infância de muita violência. Então é difícil você separar as coisas. Você começa a ter esse ato de violência como normal. Que é o padrão, né? A relação padrão é essa. Né? E a gente tem uma parcela de sociedade que vem de uma pobreza e de uma violência até familiar muito grande. E quando a menina passa por isso, ela começa a entender a violência como algo normal da sua vida. É muito difícil você chegar num ponto que você vai olhar, tirar a distância, tipo, como se você estivesse olhando de cima. Sim. Como se você não fosse você. Para você sair dessa situação e nunca mais entrar numa situação como essa. Porque muitas mulheres que passam por um casamento abusivo, elas podem voltar a ter um companheiro abusivo. Porque elas é muito difícil você fazer esse afastamento. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas a gente precisa, principalmente no acolhimento com essas mulheres, mostrarem o local que ela está e como ela pode mudar a vida dela. O acolhimento é fundamental. O acolhimento é um ponto muito sensível aqui pra gente, né? Porque a gente tá falando de sofrer nova violência quando vai... Vitimização secundária. Você também foi julgada, você tá cheirando cerveja, então você bebeu, e a gente começou aqui esse papo hoje falando sobre denúncias, né? Como que a mulher denuncia, que segurança a mulher tem ao fazer uma denúncia, né? Que briga ela compra. Né? Então, a gente tem caso aqui na cidade, supostamente, uma mulher foi dopada num bar. Eu acho que eu... Num supostamente bar. Como que eu falo para não ser processada, advogada, por favor? As denúncias publicizadas foram referente a um bar de Jundiaí, aí eu até me coloco nesse lugar, porque daí eu fui atrás da informação. Não é o primeiro caso que eu acompanho dessa forma. Há alguns anos eu já acompanho um outro caso que também foi referente a uma pessoa de bar, que era de uma festa que acontecia em Jundiaí, que chamava Quinta Livre, que eu frequentava, inclusive. E uma pessoa que participava ali do bar também foi acusada por diversas mulheres. E esse caso eu acompanho desde lá de trás até hoje, nessas mulheres na delegacia. De forma voluntária, a gente faz uso ali de um dispositivo da OAB, que é o Pro Bono. Eu vou falar pra você parar de ser voluntária nas coisas, amiga. Então. É uma gana militante que não descansa, nossa, né? gente, Descansa não... militante. Cada hora uma pauta aqui da militância. E quando eu vi essa situação se repetindo, envolvendo um outro bar, as denúncias Opa, não precisa bater no microfone... as denúncias foram referentes a um bar chamado Esquina 225, não ao bar, mas que aconteceram ali naquele ambiente. E lembrando que tudo é suposto agora, porque tem que ser investigado pela polícia, a gente tem que criar... E aí cai um pouco nesse trabalho, a gente tem que criar um cenário que essas mulheres se sintam minimamente seguras para chegar
a irem a uma delegacia e fazerem seus boletins de ocorrências, né? E o quão complicado é justamente isso, você conseguir chegar nessas mulheres, conversar e criar esse ambiente seguro para que... E verdadeiro, você também não pode mentir, que Sim. não vai ser sofrido, que ela não vai ter que repetir 1000 vezes o que ela passou. Vai acontecer. Só que se ela tiver uma rede de segurança ali disposta, é muito mais fácil. E uma advogada, eu sempre falo isso, muda um pouco Sim, a faz forma a como diferença. você é tratada, porque pelo menos você tem alguém que vai brigar por você. Você não vai precisar você brigar, já estando fragilizada Sim, sim. nesse lugar, né? Então, essa rede de segurança que a gente tem que criar, na verdade, para que elas se sintam confortáveis e fazer uma blindagem até social. Por isso que a gente se une dessa forma, para que a gente possa criar essa blindagem para elas também, que haverá gente com voz e atitudes para se colocarem à frente, que elas podem continuar anônimas, isso que é importante sempre. A gente tem que expor o criminoso, a vítima, a gente tem que parar Preservar. com isso, preservar. Quem né? são as meninas? Já aconteceu, inclusive, de me ligarem. Ah, elas estão dispostas a dar uma entrevista? Não. Tipo, não. Por um acaso, elas não estariam. Inclusive, né, em 2019, a Rede Valentes foi criada com essa finalidade. Né? A gente tem atendimento jurídico e psicológico e de acolhimento, inclusive para situações, por exemplo, igual o que a Fran passou aqui, eu passei outro tipo de violência, né, também, dentro de um relacionamento, é justamente também receber essa mulher, que às vezes ela não vai estar preparada, naquele momento que ela sofreu aquela violência, ela não vai estar preparada para denunciar mesmo. Mas ela tem que saber que o dia que ela se sentir forte o suficiente, ela tem uma rede de apoio para ela ocupar e usar dela para ir até Pra fazer amplificar a sua voz, isso, né? fazer com que ela possa fazer realmente a denúncia da melhor forma possível, com segurança, né? Exato. Então, é importante, a gente tem outros movimentos feministas, como as PLPs, a Movimenta, né? Então, estão vários grupos de mulheres onde a gente está nesse lugar de acolher mesmo, né? Tanto é que com essa situação mesmo, a gente recebendo as denúncias, porque a gente só recebeu as denúncias como todo mundo. Então, qual é o nosso posicionamento? Porque aí 500 milhões de pessoas, aí eu vou falar por mim, Fernanda, pessoalmente, me ligando. Era uma terça-feira à noite, o pessoal me ligando, mandando mensagem, mandando mensagem. E eu assim, gente, calma, que eu nem estou sabendo do que se trata, né? Vamos entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo. Estamos aqui e a gente se pronunciou, né? Para que a gente deixasse bem claro, olha, estamos aqui abertos para receber esse acolhimento, para fazer esse acolhimento, receber essas mulheres. Temos respaldo jurídico, temos respaldo psicológico e o lugar de acolhimento mesmo, de forma anônima, sempre deixar bem claro. Porque rola um julgamento, para além do julgamento social, que é a tua rede, do pessoal que você conhece, a própria família, né? Sim. Você também... Ninguém mandou você sair lá. Exato. Por que você foi pra lá? Você aceitou bebida de estranho? Porque assim, não, chegou uma pessoa com um copo, eu aceitei, tomei um gole da cerveja. Nossa, mas você aceitou bebida de estranho. Pediu também, hein? Não. Então, eu não pedi nada. A pessoa que colocou droga no meu copo é que é culpada de alguma coisa. Sim. Né? E eu vi uma fala muito perigosa, eu tava até comentando aqui com vocês antes, né, da delegada falando que o Boa Noite Cinderela é pra ficar alegrinho na balada, que é pra isso. Então, uma fala dessa, o quanto de atitudes no rolê não validam, né? Já validando a atitude, né? Desvalida a vítima completamente. Total. Porque daí a gente começa, né? Que roupa você tá usando, o que você bebeu, você tava com quem, você provocou. A gente já tem todos esses embates. Eu entendo quem não vai denunciar. Eu acho super complicado esse negócio de... A gente não tem materialidade de nada, né? Nem pro jornalismo, nem pro direito. Então, é um lugar muito complexo. Mas o acolhimento a gente tem que fazer de qualquer jeito. Sim. Exatamente. Lembrar que o acolhimento, principalmente como PLP, né? Que é um dos principais lemas do PLP, é a escutatória. Sim. Né? E acolhimento não é imposição. Não. Você deveria fazer isso, não vai dar conselho, não. É ouvir o que a pessoa tem a dizer e ficar ali para ela. Do que você precisa. Como eu posso te ajudar? Eu acho que essa é a primeira fala que a gente tem que fazer sempre, né? E entender, e apoiar, e acolher mais uma vez a vítima se ela não quiser denunciar. Exatamente. A gente teve mulheres que a gente acompanhou que levou mais de 2 anos para ela
né, a rede existe desde 2019, levou mais de 2 anos para ela realmente se fortalecer, para se fortalecer tanto emocionalmente como financeiramente, porque ela precisava de autonomia para sair daquela situação. E a gente estava ali, ela sabia que a hora que ela se decidisse, ela estava ali. E aí, quando ela se decidiu e ela estava nessa condição, aí ela foi lá, fez a denúncia, saiu, né, conseguiu sair daquela relação e seguiu a vida dela e tem seguido a vida dela. Mas, veja bem, mais de 2 anos, né? Sim. Foi, inclusive, no período da pandemia. Então, um pouco antes até teve alguns casos. Então, é isso. É esse lugar. A rede é para quê? É para esse acolhimento, que você se sinta acolhida. Ninguém vai te expor a nada que você não queira se expor, né? Porque também tem gente que não, eu quero me expor, eu quero falar, arrumar essa briga. eu quero... Bastante, assim. Acontece. Mas se a pessoa... A decisão é dela. Sim. Ela tem que entender que o momento que ela decidir tomar a decisão qual for, ela já está dentro de um lugar onde ela está sendo acolhida. A gente tem que entender que os mecanismos de defesa de cada um é diferente. Tem pessoas que vão funcionar na raiva, vão funcionar... E isso Na vai ser uma reação, força né? motriz para ela tomar uma Atitude. decisão de denúncia e de querer botar a boca no trombone, falar mesmo, coisas do gênero. Outras, o mecanismo de defesa para ela é se fechar. E é não conseguir falar. E é represar aquilo dentro dela. Cada um responde de uma forma. Maneira. Tanto que eu tenho certeza. A Fer falou sobre um relato de um relacionamento abusivo. A Fer falou sobre um relato de um relacionamento abusivo. Eu venho de um lugar de relacionamento abusivo. Eu tenho certeza que você Sim. já passou por relacionamentos Alguns. abusivos. É uma conta que fecha, né? A gente tem... Sim. Toda mulher já passou por uma situação de violência, mesmo que não se reconheça nesse lugar. Mas Sim. ninguém Ninguém nunca... conhece nunca um homem abusador. A gente nunca conhece um homem assediador. Aí que tá a matemática que não fecha. E aí cai nessa questão do social, da estrutura social como ela é feita. E aí a gente não pode desvalorizar. Porque, aquela outra ali fez, ela falou, ela denunciou. Por que você não fez o mesmo? Porque não é verdade? Você tá falando? Não, é porque a outra pessoa reage Porque de outra tem isso, forma. né? Se você não foi lá, é porque... Se você não denunciou, é porque você tá inventando. Aham. Entra a Porque questão agora- moral, né? E A moralidade. agora tá rolando de novo. essa coisa vezes, do o apoio revanchismo da família, também, né? A família, muitas vezes, não dá o apoio para aquela pessoa denunciar. Tem essa questão. Como que, assim, muitos casos já passaram, assim, né, pela minha vida, de uma mulher de 42 anos, né, que tem amigas e tal, do cara ir desvalidando a mulher, né? Porque, ela é louca, ela não sei o quê, ela queria, e aí ela foi lá denunciou porque ficou com raiva, né? Ou, enfim, tem um monte de discurso que a gente, no dia a dia, né, passa batido, mas que vai minando esse trilhar da mulher até conseguir falar, né? Até conseguir fazer uma denúncia. Uhum. Mas como que a família, ou os amigos, ou quem tá próximo e quer apoiar uma mulher que passou por um assédio ou por um abuso, pode se comportar? Porque nem sempre as pessoas têm acesso a uma rede. Eu sei que vocês todas estão disponíveis, rede social, enfim. Mas, gente, tem gente que não lida com internet, que acha que a internet é só Ou não tem WhatsApp, segurança, não tem nada. não tem intimidade conosco. Exato. Pra exato. que é Exato. abrir uma parte de uma ferida muito grande, Sim. é uma intimidade. Sim. Então, falar sobre isso gera vergonha em alguns momentos, para algumas pessoas. A gente também tem consciência disso, né? E a família e os amigos têm que estar ali escutativa, né? Que eu sempre falo, escutativa. É acolher, literalmente, é ouvir sem nenhum véu de julgamento ou de Sim. valor, juízo de valor, qualquer coisa do gênero. Acolher e perguntar. Você quer que eu vá com você numa delegacia? O que eu posso fazer para te ajudar agora? O que você precisa de ajuda agora? E se ela quiser ir para uma delegacia, se ela quiser ir para um hospital para fazer o protocolo de estupro, se for o caso, é ir com ela. Acompanhá-la. Exatamente, porque é muito importante que ela não se sinta sozinha nesse momento. Então, ter alguém do lado, seja para segurar a mão na hora que ela tá relatando, é muito importante. Se fortalece. Sendo uma mulher, é muito mais fácil, porque quando a gente, maior parte das vezes, a gente passa por uma agressão do gênero masculino, né? Da pessoa, do homem ali, né? Do gênero não, mas enfim, do homem. E um outro homem lidando com essa situação não é a mesma coisa Sim. que uma mulher. É diferente, Sim, entendeu? Sendo uma mulher ali, normalmente a gente se sente mais segura pra falar e pra
Se abrir... Se abrir mesmo, abrir aquela ferida e poder... Porque, literalmente, é você sangrar na frente de outra pessoa, né? Sim. Você abrir uma ferida. Às vezes, muito literalmente ainda. Muito né? literalmente, Exatamente. Muito literalmente. Porque, assim, a gente não imagina que um empurrão dentro de casa pode virar um feminicídio. Não. Não. Começa com empurrão. Começa com Começa empurrão. com E tem o empurrão. ciclo, né? Tem o ciclo aí da vem a lua de violência. mel, aí tem Não, é todo o aquele ciclo perfeito. É o É. ciclo perfeito. É assim, se eu for conversar com a Fran, a gente tem certeza que o ciclo foi Passamos exatamente pelas o mesmas mesmo. coisas, exatamente. Pode usar o termo tempestade perfeita, né? Tempestade A tempestade perfeita. perfeita na vida de uma pessoa. Normalmente o cara, ele é demais, Todo ele mundo é gosta. galanteador, Uhum. todo mundo Bacana gosta. pra Nossa, como ele é caramba. bacana, né? Que Ao pessoa ponto de abrir a porta excepcional. do carro pra você. Gente, que cavalheiro que ele é. Ele é encantador, né? Vocês eram então um a gente casal precisa tão desmitificar. incrível. Né? Vocês eram um casal incrível juntos. É. Nossa, o que aconteceu? Foi o Campari. É. Foi o Campari. É. Eu gosto de Campari. Não, mas eu acho que a gente deve jogar tudo na culpa do Campari. Eu Campari. acho a culpa que é do puder, Campari. naquela Não, patrocina pouca nós, Campari. telha dele, vamos. Então, excelente, vem com a gente. Não, o Campari marca ok, patrocina nós que a gente Inclusive gosta. fez uma é. nota de repúdio, né? Fez, E assim, fizeram. é muito importante Importante quando se posicionar. as marcas se posicionam, né? Para além do que a gente está conversando aqui no município e tal, é importante que um bar se posicione, Sim. acolhendo as denúncias que são feitas e colaborando para que aquilo seja investigado, Sim. né? Mas nessa questão de acolher, eu acho importante colocar aqui um parênteses. Nunca, e foi uma posição que foi uma posição errada do Bar Esquina recentemente, através das denúncias que aconteceram, e que eu já tive a oportunidade de falar pra eles mesmo, e eu tenho tranquilidade de falar disso aqui, é que vítimas nos procurem. Não. Não. Vítimas procurem a delegacia da mulher. Procurem um posto policial, uma delegacia, procurem Sim. os seus direitos. Não venham aqui no bar para falarem sobre suas denúncias. Vá já para a DDM e o bar se colocar, estamos disponíveis para qualquer tipo de investigação, imagens, tananana. Aí sim, mas nunca, tipo, venham aqui. O venho aqui tem que ficar no lugar do momento que está acontecendo alguma Sim, coisa sim. errada, que aí é aquilo. O bar precisa, né, se preocupar Ter o em ter o protocolo protocolo, que né, o que a gente estava de atendimento falando à aqui sobre Exato. aquela lei, né, que até surgiu Eu no vou estado até de São pegar Paulo. Interessantíssima, da Marinello, né? Que ela é muito importante, ela foi sancionada aí no início do ano, né? Já no governo do Tarcísio, inclusive. Pois é. Mas. Só assina, né? Que é o papel dele Isso, também. que é o Assina, mínimo, pelo amor de que se- Deus. é o mínimo que se espera, né? Ele não fez Não nada é além ele do que que é o a governador? obrigação É, dele, pois né? é. Cuidar do povo do estado dele. Sim. Mas é importante a gente falar, inclusive, né? A Fernanda Lucena abrir aqui. pontuou várias coisas aí, né? A gente Tô tava- abrindo aqui o arquivo, gente. várias coisas que ela. Porque assim, teve alguns bares, por exemplo, que há um tempo atrás, isso viralizou. Se você estiver sofrendo algum tipo de violência ou sentir abusada, Isso. vai no balcão e peça o drink X. Isso, Tinha né? o X na mão também, É, a questão do X na isso. mão, mas daí era pra todos os estabelecimentos, não só pros bares, né? Era, Alguns isso. bares já tinham tomado, não que isso seja uma providência, né? Mas É um cuidado. Tinha algum cuidado, nível de é. protocolo. É isso. Tinha algum nível de protocolo. E aí, é exatamente isso. Então, tipo assim, existe a lei, mas agora a gente precisa criar os protocolos. E os Sim. protocolos, eles têm que ter um contexto municipal. Então, a gente tem que... Estamos nos organizando, aí, os coletivos, Porque aqui em mulheres. Jundiaí temos governadores federais, né? Que mudam leis Temos, federais. E muitas moções, e muitas ruas moções. sendo renomeadas. Então, a gente está se organizando para pegar esse protocolo, essa lei, a gente pensar em organizar junto com as leis e dentro da Constituição, né? Então, tudo dentro de legislatura, para a gente poder criar os protocolos para levar até os nossos vereadores trabalharem, lerem Sim, isso sim. e colocar isso como, de fato, algo a ser aplicado nos bares aqui de Jundiaí. Tá. Assim, eu penso que todos os bares, a partir do momento que saiu essa lei, já era um dever também deles, assim como foi um dever do Tarcísio sancionar, é um dever deles ir atrás e entender como que funciona. Porque assim, gente, vamos combinar que tem coisas que são óbvias, que, né, agora a gente tem uma lei. Não, a gente tinha que ter cuidado disso antes, porque os crimes Virou estavam lei, acontecendo. tá? Mas é... Virou lei. Então você precisa da força da lei lei. para você entender que é errado você ser conivente com assédio, Sim. né? Enfim. Então começa daí minha crítica social para os donos de bares. Mas, enfim, a lei é 17.621 de 2023.
ficam os bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos no âmbito do Estado. E aí, tem Os questionamentos, aqui da doutora Fer. Beijo, grande beijo. Os eventos, equivale também a eventos fechados, como casamentos e aniversários? Que tudo é evento. Porque daí a responsabilidade seria da casa, do organizador. Do buffet, do buffet, por exemplo, que tá né? organizando. Dos estabelecimentos. Qual a capacidade desses estabelecimentos que se obrigam ao cumprimento dessa lei do bar de bairro ou do bar da 9 de julho? Quer dizer, qual que é o tamanho do bar que vai ter que se adequar? Todos, que é uma coisa meio óbvia. Sim. Sim. Mas os protocolos para um bar pequeno não vai ser o mesmo de um bar grande que ele tem vários salões. Exato, vai se adequar. Isso. Então, mas assim, De acordo com o seu tamanho, mas né? tanto o bar da esquina, não o bar esquina, um botequinho de esquina, quanto um restaurante, todos têm AVCB, todos têm alvará, são Sim. diferentes, estruturas diferentes, servem Mas tem coisas que ter. diferentes, mas tem ali um Precisa. protocolo mínimo que tem que seguir para você abrir seu bar. O Exato. Raulis não tinha que mudar 2 centímetros a escada para ter AVCB, não era uma coisa assim? Aham. Então, assim, como que a gente se adequa? Né? Eu acho que é usar um princípio mínimo ali, Exato. dependendo, né, do bar, Sim. da localização, enfim, e aí vai adequando de acordo com a estrutura do bar. Exatamente. Sim. Mas assim como eu sou síndica, a gente faz treinamento de brigada de incêndio. A Exatamente. gente vai ter que ter um treinamento. E Exato, aí, Das pessoas que e trabalham aí- nesse local. E aí que entra essa questão da nossa preocupação. Porque o treinamento, ele vai ter um olhar só protocolar mesmo, de cumprir a lei, como você fez a Aham. sua crítica e muito bem feita. Ou ele vai ter um olhar de realmente ver essa vítima e humanizá-la. Humanizá-la. Né? E é aí onde entram os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, né, o Conselho de Mulher, pensar nessa construção de uma forma que seja acolhedora. Quem vai fazer esse acolhimento dessa mulher quando sofre a violência? Vai ser um homem? Sim. Pode até ser. Poxa, se ele estiver bem preparado, né? O caso lá do Daniel Alves foi um segurança. Ele estava muito bem preparado, ele soube exatamente o que fazer com ela. Ele levou ela para um espaço seguro, onde era filmado, onde ela foi escutada, onde ela foi acolhida. Chamaram ambulância também, que é um protocolo deles, um né? protocolo. Pra Eles fazer. fecham, na verdade, o bar. É, eles ninguém fecham mais- tudo pra preservar provas. É um negócio assim. Então, assim, quanto realmente a gente também está preparado para isso e quanto que se está entendido para fazer esse treinamento de como se fosse uma brigada de incêndio? Porque é algo Mas- parecido. É algo assim. Fê, bem ó, simples. como será fiscalizado e qual a punição pelo descumprimento. Então, uma coisa que eu quero colocar aqui, porque a gente está num mundo liberal, capitalista, vai ficar caro. Quanto vai custar treinar a minha equipe? Quem vai pagar Capitalismo. isso? Sabe, Mas vai assim, sair mais barato esse- do que você ser preso, vai sair esse muito mais questionamento barato. vai chegar, Vai gente. sair. Vai, lógico que vai. Mas Da com nossa certeza. Câmara de Vereadores, mas com certeza é um dos primeiros porque pontos. vai dar impacto Eu dentro já do... ouço, já na pandemia a gente já da ouvia sobre prefeitura. morte de CNPJ ao invés de quantas mortes estavam ocorrendo na cidade. Quantos CNPJs estão morrendo? Teve vereador. É bizarro demais, né, minha gente? Ai, Deus. Então, assim, É difícil ser a jundiaense. gente já imagina, que delícia, que delícia. Então esse questionamento vai vir, absolutamente esse questionamento vai vir, porque, Porque, vai assim, onerar o vai onerar. empresário, Então, o assim, empreendedor. como que o conselho pode ajudar isso também, né? De olhar o PPA da cidade, Uhum. de que pasta que vai cuidar disso? Né? Não, tem que ser. Que pasta que cuida disso? Porque não cabe na cultura, porque não é o, né? Não. Não, vai ter que ser... Desenvolvimento econômico, uma área de... Exatamente, mas balcão também vai do ter que passar empreendedor. pelo Conselho da Mulher, Saúde. com certeza. O da saúde encaixa também. Encaixa, porque tem, Assistência. tem inclusive um protocolo aí que fala sobre o atendimento em caso de né, de estar a pessoa dopada, como ela vai ser encaminhada para saúde, né? No caso aqui a gente Segurança tem HU. pública, Segurança saúde. pública, A gente volta- administração pública. A gente volta de novo no Centro de Referência da Mulher. Sim. Mais uma vez a gente cai no Centro de Referência da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira. Nenhuma notícia disso, nada? Existe, na verdade, existe a possibilidade
possibilidade, temos talvez uma notícia boa aí para vir. Arrepiei, gente. Vão ser implementados, né, no estado, algumas casas da mulher brasileira. E nosso município... Por causa da federal, né, gente? O negócio vem, né? Vem de lá para cá. E o município, ele está cotado, né? Ele está sendo verificada a possibilidade de ser viabilizado. Temos 450 e também já está tendo um habitantes. estudo dentro do município. A própria lá, a Penha que faz parte lá da diretoria da mulher. Da coordenadoria, né? Coordenadoria. Da mulher. Não é a assessoria da mulher Assessoria. hoje. Ela já tem um processo de estudo para a implantação do Centro de Referência da Mulher. Tá? Isso vem acontecendo há mais de 2 anos já, o estudo dela. Porque não adianta só vir, né? Vai ter que ter... Não, aonde? precisa. Como? Isso. Por que o município precisa? Porque também, eu sempre fico pegando no pé que a gente precisa de indicadores. Jundiaí tem um trabalho com indicadores, né? Agora não, né? Faz um tempo. Tem, principalmente o pessoal lá da Vigilância Epidemiológica, a Sim. Roberta. Ela faz um trabalho fantástico com os dados da violência aqui em Jundiaí. Então é importante que a cidade, também o município, se esforce um pouco, né, gente? Com certeza. O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de um acompanhante até o carro por meio de transporte ou comunicação à polícia. Uhum. Eu acho que aqui também a gente tem um caso Muitas dúvidas. Bastante Mas delicado. aí, pelo que a gente estava vendo, até dentro das leis e tal, aí continua sendo responsabilidade do estabelecimento de ter alguém que essa pessoa se sinta segura para que ela saia dali. Né? Porque pode, no meio do caminho, acontecer um desvio, pode, enfim. Né? Aqui em Jundiaí poderia acontecer de chamar a viatura da Maria da Penha, por exemplo, né? Isso, na verdade, o indicativo ser até... um protocolo esse é um protocolo, quer dizer. Ser um indicativo principal, na verdade, tem sido esse, na verdade. Inclusive, a gente tem Quantas trabalhado viaturas isso. a gente tem? Da Maria da Penha. Lembrei. Você tem Olha, ideia? Não vou lembrar Mas com certeza, não mas atende a elas cidade inteira. atende a cidade inteira e eles estão todos os dias de plantão. Não, digo a cidade inteira assim. Imagina os bares tendo essa demanda. Sim. Eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de orçamento público. Tem que ampliar. Teria que ampliar. Por região, né? Pelo menos por região. Porque hoje o papel delas... É região metropolitana, né? A gente acha que consegue ampliar isso. Porque hoje o papel delas é justamente atender emergências, né? Situação, inclusive, gente, quando, mais uma vez, E né? as medidas protetivas. Estando, para além das medidas, tá havendo uma situação de violência naquele momento, pra GM que você liga. Então, é um 153, não é um 180, não é um 9... Não é, não. É 153, tá? É 153. Repetindo, 153. Tatua esse número, gente. E aí, elas fazem acompanhamento das medidas protetivas, né? Elas que fazem esse acompanhamento. Estão muito bem preparados, inclusive, tá? Perfeito. Normalmente, eles trabalham em dupla, um homem e uma mulher. Principalmente para questão, às vezes, até de contenção, segurança e tal. Sim. Mas, inclusive, no ato de mulheres, a GM Maria fez um esclarecimento de como funciona. E eu tenho contato com elas são muito bem preparadas para isso. Perfeito. E aí aqui tem os questionamentos da Fer também. A mulher tem um problema dentro do estabelecimento. É a solução colocar a mulher dentro de um carro e mandar embora sozinha para algum lugar? Não há um encaminhamento direcionado de violência? Porque, assim, às vezes você só manda a pessoa para casa. Mas também eu fico... outras questões aqui, né? A gente vai ter que treinar os Uber também para, né? É uma possibilidade. De pessoas alcoolizadas pegarem o carro para ir embora, sabe? Assim, eu tô problematizando. Sim. Porque, assim, a gente precisa pensar numa série de coisas. Mas diferente, né? de repente, pode ser justamente um diferencial desse Uber, ele ter esse protocolo para atendimento, para esse tipo de atendimento. Pode ser. Por que não? A gente tem que lembrar também que pode nem estar alcoolizada, mas dopada. Sim. Eu coloquei alcoolizada porque quando a pessoa vai pro bar, se beber não dirija, né? Tolerância zero à bebida e tal. Mas assim, a gente sabe que o Boa Noite Cinderela e outras tantas, né? Eu falo Boa Noite Cinderela que eu acho que é o único que me vem à cabeça para todo mundo entender do que se É trata, difícil saber o nome né? científico, né? Mas são várias drogas usadas com esse fundamento. Sim. É que a pessoa Que a perde pessoa os sentidos, ela paga. Não necessariamente ela desmaia, mas Isso. ela fica inconsciente, mas andando, Eu não sei, por algumas de exemplo. vocês já foram dopadas aqui? Não. Não. Já. Num bar A em Juliana é Jundiaí. o compêndio do... Num bar em Jundiaí. E é um apagão. Eu falo, e até
é uma questão que quando a gente conversa com alguma vítima nesse sentido de ser dopada, você vê a reafirmação de que você foi dopada, porque a sensação é a mesma para todas. Os relatos são iguais nesse sentido. Não é um negócio que você fica gradualmente ruim. E você vai percebendo, gente, a gente tem uma certa idade, a gente já sabe, a gente bebe, a gente sabe. Vai indo, a gente sabe, tem aquele ponto ali que você fala, tô bêbada. Não. Vou parar. Melhor parar. O dopar, de repente, você não lembra mais de nada. É como se aquele corte sério, assim. Não é gradual, é um pico. Eu acho que E aí, perde de autonomia de consciência, né? No meu caso, foi num bar, eu tava com uma amiga minha. E a sorte foi que chegaram outros amigos nossos. Pra eles, eu perguntei no dia seguinte, como que eu tava? Normal. Eles falaram, normal, você tava um pouco, como se você estivesse um pouco bêbada, mas você tava normal. Nisso, a minha amiga que tomou um gole da minha cerveja tava no banheiro travada, vomitando sangue, porque ela não conseguia se mexer. E eu cheguei na minha casa, cheguei a cair de cara no chão, cortei todo o meu lábio, inclusive. E minha mãe, eu te conheço bêbada. Você não tava bêbada. Você não tava bêbada. Completamente fora de mim. E eu não lembro de absolutamente... Não é que tem nada. Flashes de memória, de alguma coisa. Não, eu não lembro de nada. De nada, apaguei. E eu passei a noite como se eu tava falando com as pessoas. E ainda bem que você estava cercada de pessoas ali, de alguma forma, exatamente, né? Mas eu tive uma carona pra voltar pra minha casa. Porque nem é sempre assim, né? Não é. Aí, aqui fala dos encaminhamentos da mulher, né? Protocolo de segurança. Serão utilizados cartazes fixados nos banheiros femininos ou em qualquer outro ambiente do local, informando a disponibilidade do estabelecimento para auxílio da mulher que se sinta em situação de risco. Esse cartaz deverá apresentar um número de WhatsApp específico de poder do responsável por aquela noite na casa para o envio de mensagem de texto. Outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento podem ser utilizados. E aqui está falando que necessita de lei complementar municipal para o eficaz cumprimento, né? Verificar se o município se compromete, né? Cabe proposta de projeto de lei perante a Câmara Municipal da cidade interessada. Algumas cidades têm hospital de referência de atendimento à mulher, vítima de violência, e algumas cidades têm a Guarda Maria da Penha. Em Jundiaí, o mais indicado seria o HU, responsável em atender esses protocolos de segurança. E a gente tem hoje, gente, todo mundo tem um celular, basicamente, por questão de segurança, quase todos os estabelecimentos, se não, né, sei lá, quase todos têm uma câmera de segurança, né? Mais uma vez, não tá pela segurança das pessoas, tá ali pelo em proteção de patrimônio, e ok, né? Cumpre o seu papel também. E aí uma coisa que Mas seria... vamos usar a favor da vítima, né? Sim. Uma coisa que seria super importante é que tem câmeras que não... apaga muito rápido né? A filmagem. Né? Tem. Se não tem nenhuma ocorrência, teria como fazer aquele cartão de memória, backup, né? E aí a gente tem que colocar numa legislação como obrigatório guardar por, sei lá, 60 dias as imagens. Tem um período. Sim. Né? Até para aquele tempo Sim. da mulher. Eu tô falando de 60 dias, mas assim, quem vai poder requerer? Só o juiz vai poder requerer essas imagens de segurança? A autoridade policial, em tese, consegue requerer essas imagens, mas com autorização de um juiz. Depende um pouco ali da situação. Porque, assim, é um monte de coisinha pra pensar, né? Quando você fala, olha, pegaram o suspeito, não sei o que, no caso do Daniel Alves, porque as câmeras de segurança estavam funcionando, tinha um protocolo, foi uma série de coisas, porque se essa cadeia falha em algum momento, você não consegue, gente. Sim, você perde. Porque, assim, a gente tem que lembrar que esse tipo de crime acontece com uma pessoa que não vai lembrar, se ela for drogada previamente, então ela não vai lembrar exatamente do que aconteceu, ela pode ter algum tipo de nível de flash de memória, até porque quando se trata de uma violência, isso fica registrado ali na mente de umas formas diferentes, né? E normalmente acontece em ambientes, num banheiro, como foi o caso do Daniel Alves, que só estão os dois. Sim. Entendeu? E a gente não vai dar valor pra palavra da vítima? A gente por isso que a palavra da vítima é sempre tão importante a gente tomar como verdade.
Vai surgir um mercado aí de terceirizar esse circuito de segurança, né? O caso do BBB, né? O BBB, ele tá ali, Sim. né, com milhões de câmeras Gente, ali. filmado, Totalmente filmado, né? E sim, né? Foi visto e revisto várias vezes. E aí chegou, não, realmente, aquilo foi assédio, né? Então, veja bem, como é importante ter as imagens, mas como a Ju disse, até não deu pra ver, mas inclusive foi filmado o período onde eles ficaram lá dentro, o tempo que eles ficaram, né? Daria tempo pra essas coisas que estão sendo relatadas aqui por ela? Daria tempo. Então, é você realmente dar a voz pra aquela pessoa, junto com a materialidade. Porque a gente precisa disso, né, gente? E acho que principalmente a ação da polícia espanhola, porque na Itália, com o caso lá que aconteceu com o Robinho, né? Demorou, Aí eles já fizeram a prisão preventiva para evitar que ele viesse para o Brasil também, né? Sim. Exato. Eu acho que isso vale muito salientar também. Eu Uma acho- polícia eu acho que isso preparada. aqui Não vai ter provas, né? Eu acho que aqui a gente pode trabalhar muito em cima, vai dar pano pra manga isso. Mas é pensar em todas as pontas, né? Sim. E Pensar em falando todas sobre as a pontas. questão de dopar alguém, é importante falar sobre isso também, que o protocolo do HU não envolve o exame de sangue para identificar drogas no sangue. Então é importante que se peça um exame específico para se identificar e que drogas no sangue, o período é muito curto. E Ju, quem Muito pode curto. pedir isso é só o médico, né? Que atendeu, não Ou é? você ir num ambulatório particular, pedir de forma particular um exame toxicológico. Deixa eu Mas se perguntar ocorrer uma à coisa. noite, por exemplo, no final de semana, esses Você ambulatórios vai, estão fechados. você vai ter que ir no hospital e falar, eu quero um exame toxicológico. Olha a complicação que É. envolve tudo isso. Porque não é ainda um protocolo. Aliás, é uma questão que a gente poderia até discutir com Pensando. a própria diretoria do HU. Para que se colocasse Eu quero o um protocolo 55. Você nem Mas- fala qual que é. Você só Aí fala isso aí que você falou, me surgiu aqui uma dúvida, deixa eu perguntar. Aí quando ela fala isso, daí eu falo assim, opa, mas então por que você tá questionando isso? Aí é perigoso que peçam pra que ela faça um BO? É isso, era a minha pergunta. Tudo bem, roubou minha pergunta aqui. Essa pergunta era minha, entendeu? Era minha. E a gente não pode esquecer que tem a rede privada também do município, que ela vai ter esse enfrentamento aí. Sim, Vai ter que lidar também. Vai ter que Também. lidar, vai ter Ser que lidar. incluída nesse protocolo. Cai no sigilo médico-paciente. Ah, tá. Tá, então não. O médico não pode exigir que a mulher faça nada. Então, o sigilo médico-paciente, ele não pode tomar iniciativa por ela. Então, ela que vai ter que tomar essa decisão. Então, assim, gente, só para deixar muito claro para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos vendo, para quem, enfim, estiver por aqui com a gente, não há necessidade de fazer um boletim de ocorrência para que você tenha atendimento médico. Até foi uma questão que surgiu recentemente. Teve um projeto de lei que envolvia isso, que a Sim. mulher seria obrigada daí a denunciar. Não, que teve o caso do médico que tinha que denunciar caso a mulher fosse fazer um aborto. Não era uma coisa assim? Também, Dos também. médicos terem que fazer Mas denúncia. também em E relação do à estupro violência. também. Do estupro Exatamente. também. O que não condiz. A mulher tem que fazer a denúncia quando ela se sentir preparada e Claro, forte o suficiente claro. pra aquilo. A gente tá aqui pra dar um ambiente seguro pra que ela faça. Não, porque daí mas o homem decide passo, qual vai ser, né? Uma terceira pessoa decide sobre aquele corpo. Como né? sempre, né? Nosso corpo é Enfim. sempre colocado nesse lugar. Então, acho que assim, queria deixar, né, primeiro esse alerta, a gente vai estar em movimento, estamos já em movimento nessa conversa de pensar esse protocolo. É importante também entender que cada casa vai ter um protocolo particular seu, é um direito deles e tem que ter. Mas tem o minimamente, que é onde a gente vai brigar, que entra na questão de políticas públicas. E aí a gente precisa muito do apoio popular, né? Para que a gente possa. Porque vão vir esses questionamentos que a gente trouxe aqui. Ninguém vai tirar né? o alvará se não tiver o negócio de segurança, o protocolo aqui, Né? tá, Vai gente? vir esses questionamentos lá da A nossa. pessoa já... Nossa. Da nossa Sem alvará. Câmara que não nos representa, né? Eles vão questionar, porque sempre vai vir o questionamento quando tem uma vítima, e essa vítima é mulher, principalmente. Então, a gente tem que estar muito fortalecida e entendida do que vai estar se formulando para esses protocolos, porque vão ser questionados pela gente, e a gente quer e vai exigir que essa política pública ela seja aplicada o quanto antes. No dia de votar na Câmara, estaremos todas lá. Estaremos lá. Levantaremos Sim. nossas bandeiras. Nós ainda não tivemos uma reunião do Conselho da Mulher após esses acontecimentos. Eu pretendo também conversar lá com a Penha, né, que faz parte da assessoria da mulher também, para a gente ver como que a gente pode agir diante dessa situação, que é onde eu consigo ter o acesso ali para dali a gente sair com uma proposta de protocolo, né? E fora isso, eu faço parte do Movimenta, que a gente já está como PLP, né, dentro do Movimenta,
que a Fer também faz, nós estamos fazendo reuniões semanais, né? Para poder saber como que a gente vai tratar esses assuntos, né, Fer? Agora, na verdade, a gente teve essa reunião quinta-feira e a partir de agora quinzenal, onde a gente vai ter presencial e online, né? Para poder atender aí mulheres que às vezes não conseguem, né? Porque a vida da mulher, que é mãe, que tem a casa, né? A vida da mulher, Não, né? e tem dificuldades também com todas. transporte, né? Sim. Às vezes não tem a grana de transporte, Sim, né? exatamente. Enfim, aí vai sair, tem que levar os 3, 4 filhos junto, e aí, sabe? Tem um monte de complicações Sim. que a gente tem que levar em consideração, né? E aí, pra gente poder, né, tá acolhendo todo mundo, e então, cada 15 dias tem a reunião, então, uma semana vai ser online, outra virtual. E aí a gente vai fazendo essas conversas. Legal. Vamos ter uma reunião, como uma plenária, onde a gente vai poder estar conversando, já trazendo mais questionamentos para além dessa lei, Constituição, tem outras leis complementares, né, Ju, que vão estar conversando com ela para a gente, leis municipais também, para a gente poder estar pensando em formular isso e estar pedindo a aplicação dela. Eu acho que até para a gente saber como a gente vai poder estar conversando com esses estabelecimentos e se colocar à disposição como Sim, movimento sim. social. Não é na uma ajuda disputa disso. ali, Não, né? não, não é, não é, não é É bom isso. deixar claro, não é? A gente tá querendo impor nada. Não. Só quer que tenha mais segurança. A gente quer se sentir Exatamente. segura. E Eu o a estabelecimento movimento também, que a gente gente. tá conversando aqui, é importante a gente falar, a gente não tá falando só da Rede Valentes que tá fazendo parte. Não. Muito pelo contrário, e isso é bem interessante porque eu, por exemplo, sou da coletiva Valérias, que não faz parte da coletiva da Rede Valentes, e a gente se une justamente para pensar em conjunto e construir. A coletiva Uma Valérias conferência também. dos coletivos. Sim, como eu disse, exatamente. O movimento tá todo mundo os grupos- misturado ali. Importantíssimo. Tudo tem o movimento, tem as mulheres em lutas, que são vários coletivos, né, que estão juntos ali, né? Eu sou da Rede Valente, sou a fundadora da rede, mas sou PLP também, inclusive, a partir do momento que me formei PLP, vi a necessidade de formar uma rede de apoio e aí surgiu a Rede Eu Valente. acho que tudo Eu se também forma como nesse PLP. lugar, né? Mas, na verdade, são os grupos, né, de mulheres feministas, os movimentos de mulheres feministas de Jundiaí que estão fazendo essa organização. Eu acho Né? que tudo- Não é uma só, não. Tudo vem daí, né? Por exemplo, a Valérias também tem a Fabi, a Agatha, que também são PLPs. E aí a gente forma esse coletivo de advogadas para assistência em mulheres em vulnerabilidade, de mulheres em vulnerabilidade. Claro, a gente não faz um processo, existe toda uma questão jurídica envolvendo isso, mas a gente dá essa assistência, direciona, né? E acompanha numa delegacia, como A é o OAB caso. Mulher tem atuado de alguma forma? A OAB... Oi? Não, porque eu acho que é importante, né, que a cidade se movimente em todas as esferas. Eu sei que as lutas... Não, a gente, na Né? verdade, inclusive, uma das coisas que o Mulheres em Lutas está tentando fazer é justamente isso. Quem tem facilidade, quem tem uma proximidade com vários lugares, várias instituições, né, que fazem parte do poder, que possam estar conversando, e a gente está tentando fazer esse movimento justamente de conversas. Né, para que a gente possa para a gente possa pensar nas políticas públicas, que a gente possa pensar em questões políticas para nós, para a gente possa pensar em quem de repente podemos ter para o ano que vem para nos representar na Câmara, porque é muito difícil a gente levar as pautas para lá, a gente levar falas para lá. Como De as meninas participar de fato, fizeram, né? durante todo esse mês, né? Estando lá na tribuna, livre. Mas, mas a mulher pode, né, gata? Não, fica muito bonito, né? Inclusive, adoro quando eles falam, está mais beleza, bonito aqui, porque sim. temos mais mulheres. Oh, meu Deus do céu, né? A gente sempre é bonita, ok? A gente sabe disso, ok? Ótimo. Não precisa ficar reconhecendo tanto. Mas a gente não é tá você aqui, que me valida. mas não tá aqui na questão de eu ser bonita ou ser o que você pensa de mim. Eu tô aqui no lugar de querer o meu direito. Um lugar político. Eu quero o meu direito, eu quero que seja casa do validado. Na casa do E é isso, a gente tá nesse lugar de estar fazendo esses movimentos para pensar nas políticas públicas, de coisas que estão acontecendo, né? Mas para além, a gente pensar em coisas que possam vir a não acontecer, inclusive. Que é o mais porque acaba- importante, né? Quando Que é o se mais trata de importante, violência não contra a acontecer. mulher, É prevenção. A questão do assédio, né, aqui, por que a gente está preocupado em fazer esse protocolo? É para que não aconteça mais assédios. Uma dor de cabeça a menos pro seu bar, meu chapa. Exatamente. Na verdade, no final das contas, é exatamente isso.
É o cálculo que tem que ser feito. Sim. Muito melhor que você tenha um protocolo e Porque depois dê não o adianta direcionamento. ficar investindo em marketing, fazendo outdoor, fazendo post impulsionado nas redes sociais, entendeu? Bloquear comentário em Bloquear publicação. comentário, isso não vai resolver o problema do seu bar. Não. Até Né? porque a gente pode não comentar no seu post, mas a gente vai comentar. Mas a gente comenta no post também, fica esperto. Também. E dá nota 0 pro seu ambiente lá. E lembrar Não é que um bar seguro. que não for seguro, a gente pode boicotar também. Sim, Exatamente. sim, Vamos usar as sim. redes e os movimentos sociais para isso. E o boicote, ele no sentido de preservar vidas. Sim. Se tem um relato e o estabelecimento não deu as devidas encaminhamento, a devida importância e tudo mais, por que eu irei num estabelecimento desse? E pra minha rede, pra aquelas pessoas que estão ao meu redor, eu vou falar, as pessoas vão me indagar, por que você não vai? Eu não vou por isso, Eu não acho isso. seguro. É isso. Entendeu? Mais um lugar pra gente lutar por segurança. Exato. Né? Exatamente. Porque a gente quer ter um lugar bacana pra gente, que a gente se sinta segura. Eu muitas vezes saio Poder sair sozinha. sozinha. A gente Eu saio sozinha. Eu Vamos gosto sair de sozinha, me deixa gente. sair sozinha, tranquila. Lembre, a e gente voltar tem o tranquila. direito de sair A sozinha. gente tem o direito. É. A gente tem o direito. Eu não preciso estar num homem do lado pra eu ser respeitada, pra eu ser protegida, pra Sim. qualquer coisa do gênero. A pessoa vem, pede desculpa pro homem. É. Ai, que ódio. O Rafa já recebeu um monte de desculpa aí que, né? Você desculpou, Rafa? Não, né? Deu um soco na cara, por favor. Não pode ser violência. Isso que eu ia falar, mas só você tá rindo. Tipo, Olha, toma, gente. não me segura. Escondo o Rafa e atendo aqui. A exposit errado aqui. Ai, meu Deus, assim, eu tô começando a ser exposta aqui, meninas, contatos pra, assim, a Fran, te convido a voltar pra gente falar do Conselho da Mulher, porque eu sou a pessoa que tô sempre falando, ocupem os conselhos. Importantíssimo. Importantíssimo fazer parte, que ali também é uma maneira da gente fazer política pública, a gente continuar participando da vida política da cidade, para Sim. além do voto. E Para além assim, de pedir para o vereador tirar lá a conta d'água, diminuir IPTU, porque esse não é o papel de Boca vereador, de tá? lobo, bombada. gente, assim, vai na sua pauta, a gente tem tantos conselhos. Sim. Porque eu sou mais ligada à saúde, eu sou mais ligada à cultura, eu sou mais ligada Tem à da pauta da mulher, eu sou criança, mais tem ligada ao educação, meio ambiente, tudo. animal. Caramba, a gente tem conselhos. Pra tudo. Pra tudo. Aliás, bastante, inclusive, até demais. Com certeza. Então, assim, ocupem, né? A gente precisa ocupar esses Faça parte. espaços. Não é feito pra isso, às vezes, né? E, não é ter uma e quando transparência, puder, vai lá horários. na Casa do Povo, que também é conhecido como Câmara Municipal, que em frente à Pinacoteca que rolam exposições incríveis lá. Não deixe que os artistas sejam censurados. Aproveitando, Já vamos aí lá. as sessões às 9 horas da manhã. Senhores Horário vereadores, bom. acabou o momento drástico da pandemia. Não saímos da pandemia, porque infelizmente é uma questão que provavelmente vai ficar. Mas já saímos do momento de maior Estamos problemática. vacinados, vacina. Exatamente. Todo mundo tá podendo sair sem máscara, tá podendo... Eles Aliás, mesmos muda não pra usam. domingo pra todo Bora mundo ir. voltar pro horário que tem que voltar. Que era terça-feira à noite, né? Exatamente. Às 18 horas, que já não era o melhor Não horário, era o melhor Não, mas pelo menos era melhor que às 9 da manhã, sim, né? nas 9 Sim. da manhã E tá todo mundo desocupado 9 da manhã pra acompanhar. É porque é mais, Ninguém tá fácil, trabalhando. né, passar determinadas pautas dessa Sim. forma, né? mais fácil trocar o nome da rua. Sim, É mais fácil. tranquilão. Tranquilo. E eu queria também aproveitar, assim, antes da gente se despedir aqui, como é um ambiente que a gente aqui tá dando voz pra gente, pra essa Tô situação. dando voz pra ninguém, e- vocês têm a voz de vocês que lutem, gente. A gente só tá usando o microfone aqui pra isso. amplificar a voz dessa cedendo esse mulherada. espaço aqui pra gente, eu acho importante também pra questão de divulgação, como vai chegar em outras pessoas, a gente poder falar que procurem, se foi vítima nessa situação ou em outra situação, por outra pessoa, em outro estabelecimento, procurem apoio. Como a Fer falou, a Rede Valente está ali para isso, eu com a coletiva Valéria estou aqui para isso, PLP está aqui para isso. Nossas redes estão aí, procurem. A gente não vai divulgar nomes. Eu já estou em contato com algumas vítimas, não divulgo, é de forma anônima. A gente não precisa disso, a gente vai proteger o máximo possível essas mulheres e a gente vai conseguir encaminhar da forma como elas se sentirem confortáveis, seja fazendo a denúncia já propriamente dita,
ou encaminhando para uma questão, um acompanhamento psicológico, conversando e recebendo mesmo essa mulher, que às vezes não tem esse mesmo acolhimento dentro da sua rede de apoio de famílias e familiares. A gente fala de mulher, mas assim, né, mulheres e meninas. A gente tem, assim, a gente tem que também fazer um recortezinho, que tem muitas jovens, né, passando por uma situação de assédio, de abuso. Normalmente, eu vou ter que falar que essas situações se dão mais com mulheres mais jovens do que com mulheres mais velhas. Sim. Sim. O etarismo entra até na questão do abuso. É uma coisa inacreditável. Eu acho que a gente é mais assediado na rua como mulher quando a gente é adolescente do que quando a gente é adulta. É que tem o fetiche, né? Da novinha. Da inocência, a fragilidade. Da fragilidade, da inocência. Então, eu acho importante que se chegar isso em alguma mulher que tenha se sentido vítima, que tenha sido, de alguma forma, assediada, vem até a gente e a gente vai encaminhar da melhor forma possível e protegendo sempre o anonimato, protegendo sempre o bem-estar dessa mulher, né? Dessa menina que seja, que nos procure. Então, estamos aqui, né? Pra prestar esse apoio. E eu estou aqui, meninas. Vocês sabem que pode contar comigo, pode contar com esse espaço. Sócia, né? A Ju queria meter uma entrevista em inglês aqui. Meu Deus, não. Eu ia ficar olhando só, então eu não ia entender nada. Sorry, my friend. I don't speak English. E queria deixar o @, da Rede Valentes, Rede Valentes Oficial. Lá a gente tem um link, né? Pode clicar lá na bio, tem como fazer o cadastro para estar fazendo atendimento psicológico. Pode mandar DM, se no caso de denúncia de alguma coisa, a gente está lá para acolher, né? Como a Ju falou. Exatamente. Estamos E aí. as PLPs também tem nas redes sociais, PLP Jundiaí, tem o Gmail, né? plpjundiaí@gmail.com. E se precisar falar comigo, nas minhas redes sociais está como Francine Gagliotti. E tem também o do grupo de mulheres, né? Que é Mulheres em Luta Jundiaí, né? @Mulheres em Luta Jundiaí, que também está recebendo as denúncias também. E também nesse lugar de acolhimento e encaminhamento para as outras redes, que estamos todas ali Coletiva juntas. Valérias é @Coletiva Valérias, imagina. É @Coletiva Valérias e o meu, Julie, com I, .japi, com Y. O meu é Fer, mas com FHER Mendes. Então, pode ir. Sempre pensando que a gente vai estar aqui na questão do acolhimento, né? Principalmente. Qualquer mulher que entre em contato com qualquer um dos coletivos ou com a gente pessoalmente vai ser acolhimento, Não. A gente quer ouvir. Eu acho que é a principal, que acho que a gente como ser humano precisa aprender a fazer. Ouvir mais do que falar. A gente tá sempre cortando as pessoas, então vamos sempre pensar em ouvir, né? E não se compara histórias, tá, gente? Mas eu fui assediada. Mas eu fui estuprada. Mas eu não sei o quê. Não se compara histórias. Não se compara tamanho de dor. Né? Desgraças, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. É importante a gente falar, porque chegou uma mulher pra mim perguntando se a gente cobrava por assistência. Não, a gente não cobra por essa assistência. A gente não vai cobrar. E eu me comprometo a acompanhar do início ao fim do inquérito e qualquer audiência que tenha. Se a gente chegar num processo criminal, acompanharei. Outras meninas também, tenho certeza que farão da mesma forma. A gente vai estar em diálogo sempre, inclusive entre a gente, preservando as vítimas que não queiram. Então, por exemplo, se chegou uma vítima pra mim, ela não quer que eu fale o nome dela, nem as outras meninas vão ficar sabendo o nome dela. E a recíproca é verdadeira. Se chegar uma menina pra elas falando e não quer que saiba o nome, a gente não vai passar para outras mulheres. A gente vai preservar 100% a vítima e de forma aí, sem nenhum tipo de valor envolvido, tá? Então, acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Você ia falar alguma coisa, Fran? Não. Mesmo? Gente, eu vou deixar... Para você que tá pela radiodifusora, vá até o YouTube do Francamente, que eu vou deixar os arrobas, vou deixar tudo linkado em algum lugar do vídeo, para você que está no YouTube deste vídeo. Também entre em contato pelas redes sociais do programa Francamente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, também eu encaminho para as meninas. É importante que busque acolhimento. Eu sei que saúde mental, no momento desse, pesa bastante. Então, não quero falar sobre isso ainda. Liga no 188, que é o CVV, para ter um primeiro acolhimento, para colocar as ideias no lugar antes, né? De repente, de procurar. Enfim, a gente tem que dar todos os contatos possíveis, né? Porque às vezes é difícil, né? Você organizar as ideias ali, né? E é isso, meninas. Obrigado. Francamente é de vocês sabem. Portas abertas sempre. Em português, please.
Nós que agradecemos muito. Não, tava arrumando o tradutor já. eu ia Tava fazer gente. Obrigada a você mais uma vez por receber Imagina. a gente. Entendeu? Isso é importante Muito sempre a gente obrigada pelo falar. espaço. Muito obrigada pelo espaço. É tão importante. A gente não tem a Casa do Povo ainda muito bem do povo, mas o programa foi Rádio do Francamente, Povo, olha, esse é do francamente. Povo do mesmo. povo, gente. Ó, quero mandar um beijo pra Fabi Rodrigues. Saudades. Volte para as redes sociais. Faz ela ver esse vídeo, por favor. Fácil. Obrigada. Dona Mariana Janeiro, falamos aí outro dia. Ela separou minha peitinha, minha camiseta. Agora separou. Ela manda o que separou. Ela que lute agora. Eu Ela vi que ela que- tava também, tá nas Ela já tá pautas, colocando publicamente aqui pra não ter nem como Eu fugir, acho entendeu? ótimo isso, faz mesmo, expõe ela. Não, mas ela falou que vem. Ela deve estar pra vir. Ela É que falou o que problema vem. é a agenda dessa Eu mulher. vi. É uma loucura. Eu vi, Pra sobe de variar. avião e desce de avião e faz É. reunião, não sei o que, faz reunião de não sei o que. Parar. Eu vou ter que entrevistar onde? O partido, me dá uma passagem aérea pra entrevistar ela no avião. A gente faz um podcast dentro do avião, porque ainda não tem esse formato, pode ser o primeiro. Bom lugar, é um bom lugar. Não vai ter como fugir, né? Não vai ter como fugir. Olha. É isso, gente. Viajando com Mari Janeiro. Meninas, obrigada. A gente Obrigada que mesmo. agradece, A gente que com agradece. certeza. Galera, obrigado, Juju. Tá aqui nas câmeras. Rafael, muito obrigado. Fala com seus amiguinhos, tá, Rafael? Vai pra eles assistirem, É, Rafael. Homens, assistam esse vídeo que é super importante. Isso aqui não é uma pauta exclusiva de mulheres, é um lugar onde as mulheres têm um lugar de fala, mas é muito importante que os homens também interajam e façam parte dessas lutas, né? É o mínimo, não é mesmo, Até gente? porque se eles mudarem a postura, a gente não vai mais precisar falar disso. Nossa, imagina! Olha que mundo. Sonho! 3 causas a menos pra Ju, ela vai conseguir dormir um dia da semana, né? Já Pra poder fazer bem. outras coisas, É. Ju, ó. Nossa senhora, esse tempinho livre, hein? Chama A a gente vai sonequinha. poder parar de ser chamada de louca. Exato! Olha que delícia! Maluca, Feminazi. O que mais que a gente fala, né? Ai, Tanta coisa, tudo. né? Ai, tudo. muitas Louca é um constante na minha Axila, vida. peludo, tem de tudo, né? coisas. Sim. Tem de tudo. É, mal comida. Adoro esse tipo de ofensa. Agora eu vou levar as meninas pra beber, tá, gente? Por Em favor. ambiente seguro. Que é aqui mesmo. É isso que eu vou falar aqui mesmo. Galera, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.